E começou mais um Papo Social Media MLabs e hoje temos uma bancada recheada de quê? Social medias, né? De social medias, é o Papo Social Media. Literalmente nesse momento, né? Exatamente, Kiz. Hoje é um dia muito especial pra gente, por quê? Porque nós estamos gravando neste momento o 100º episódio do Papo Social Media. E para fazer esse momento ser mais especial ainda, a gente quer amplificar as vozes do mercado que fazem a gente construir esse podcast durante esses últimos 3 anos. Inclusive, só para aqui colocar alguns marcos ou milestones, né? Se a gente é chique aqui. Nós temos nesse momento mais de 1 milhão de reproduções do Papo Social Media. Ao todo são mais de 220 mil horas de conteúdo de primeira, tá? Consumido. Nesses últimos 3 anos, inclusive, a gente recebeu mais de 30 convidados aqui nessa mesa para discutir a respeito de tendências, vivências e tudo que a gente vem percebendo de evolução no mercado de mídias sociais. E hoje, não menos importante, recebemos aqui convidados que são muito especiais. Eles são embaixadores da MLabs. Sejam muito bem-vindas. Eu vou explicar rapidinho como Faltou o MLover aqui, cadê o MLover? O MLover é o bolo, olha só. Por quê, gente? Porque a MLabs também tá fazendo aniversário, né? É o mês de aniversário da MLabs. São muitos motivos pra gente comemorar aqui. 12 e anos. Hoje, 12 anos. 12 anos, né? 12 anos, que isso. Pois é, né? Parece que foi ontem, não foi? Pra quem criou esse negócio, não parece que foi ontem não, mas 12 anos, bastante tempo. Mais importante, ajudando. Começamos ontem, né? Não. A gente começou, assim, a ideia da MLabs começou em 2012, a ideia, né? E aí em 2015 a gente consegue colocar a nossa primeira versão no ar, então faz tempo, né? Faz um bom tempo, com certeza. E olha só, hoje, a gente nesse episódio especial vai ter 3 blocos de discussão, tá? Então a gente tá recebendo aqui 3 embaixadoras nesse primeiro bloco, que a gente vai falar sobre desde a execução até a estratégia. O que diferencia, né, um social media hoje? Então a gente tá trazendo essas pessoas que são profissionais, estrategistas, donos e donas de agências que estão vivenciando na prática esses desafios para poder ter essa troca aqui hoje com a gente. Então quero muito agradecer e receber, né? Então aqui no Papo Social Media, a Ana Emily Nascimento, que é mercadóloga e social media especialista em infoprodutores. Quero também agradecer a presença da Jéssica Waurich, correto? Vaires. Jéssica Vaires. Que é mais chique do que você imaginava. É muito chique. Eu fiz um double check antes, hein? Mas a Jéssica, ela é analista de redes sociais no grupo Rumo On. E também a Renata Vasconcelos, seja muito bem-vinda, Renata, que é social media e estrategista de conteúdo. Então, olha só que amostra aqui interessante nesse primeiro bloco que isso. Analista sênior. Você esqueceu de falar que é analista sênior. Analista sênior. Não é pouca coisa, não. Sim, viu? Também não começou ontem, né? Sim. E esse primeiro bloco, então, a gente vai falar muito dessa questão da execução até a estratégia, de fato. E tem uma questão que hoje está desafiando todo o mercado de mídias sociais, que é o uso da inteligência artificial, né? O último panorama, inclusive, que a gente ouviu mais de 4 mil respondentes, e a gente tem hoje aqui uma amostra disso, mostrou que hoje ali quase 90% desse mercado já tem a IA ali plugada no dia a dia. E aí eu quero direcionar, então, a primeira pergunta desse bloco para a Ana Emily, justamente sobre essa questão, não é? Vamos lá. Nossa, que pressão, né? Perguntar pro Kiz, olha que chique que a gente tá. Na verdade, ele tá perguntando pra você. Como assim? Primeiramente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui. Eu acho que todo social media sonha com essa oportunidade, então eu me sinto muito privilegiada de estar aqui com vocês, com profissionais tão competentes, né, também do nosso lado. E eu queria perguntar pro Kizo, o que diferencia hoje, Kizo, na era da inteligência artificial, o que um social media precisa fazer para se diferenciar? Tem um clichêzão, né, de que a IA não vai substituir o ser humano, etc. De fato, não vai aquele ser humano que é criativo. E essa criatividade, ela tem a ver com conectar os pontos, né? Saber conectar os pontos, é saber conectar mundos diferentes, colidirem esses mundos diferentes. Porque, afinal de contas, criatividade tem a ver com repertório. E por mais que a IA consiga ler a internet inteira, esse repertório do ser humano, né, da nossa vivência, da nossa experiência, dessa empatia que a gente tem pelo nosso, sei lá, melhor cliente, o nosso consumidor, pela história de transformação, a gente consegue ter ideias que talvez a IA não consiga chegar naquela mesma ideia, né? Então, ligar os pontos, ter esse pensamento criativo e crítico,
A própria IA não tem pensamento crítico, já percebeu? Sim. O quanto que a IA erra, né? Uhum. Então, assim, às vezes quando ela te dá uma informação, você fala, mas e se fosse tal coisa? Ela, você tem razão, né? Pois é, a própria IA não tem pensamento crítico. Então, o ser humano... Você fala pra ela, você está errada, ela, verdade. Ela pede desculpa, sinto muito. A IA, ela é bajuladora, ela só quer te agradar, né? Então, assim, nessa era da inteligência artificial, né, o social media, ele tem que estar na direção, ele tem que ser um ser humano de fato e fazer aquilo que o ser humano tem de melhor, né? Que é a empatia, que é conectar esses pontos, que é estar na direção. Porque você usar a IA, e muita gente obviamente está usando, sem direção, você só vai bater o carro mais rápido, né? Sim. Às vezes a gente acha que usar IA a gente vai ganhar muita velocidade, de fato vai te dar velocidade, mas sem direção você vai bater mais rápido, você vai cair do abismo, sei lá. Então o fato é, a gente tem que estar na direção, usar a IA como segundo cérebro e não como o primeiro, né? E se eu pudesse até complementar, eu vejo assim, por exemplo, já tentaram vender para um cliente meu que, olha, tem essa plataforma aqui que vai fazer todos os seus posts automáticos, não precisa mais de uma social media. E aí a minha cliente virou e falou bem assim, tá, mas eu não quero fazer nada. Eu quero alguém que faça por mim, eu quero alguém que execute por mim, eu não quero pensar, eu sou uma empresária. Operar uma IA, né? Exatamente, eu sou uma empresária que tenho milhões de coisas pra fazer e eu não quero fazer. E aí eu falei assim, cara, talvez isso também seja um diferencial, porque o social media valorizado, aquele empresário, né, que pensa grande, ele não vai querer colocar a mão na massa, ele vai querer alguém que faça por ele, mas faça bem feito. Então, automaticamente, a IA, eu acho que contribui com isso, mas não é o ponto principal, né? E assim, só para completar um ponto, eu fui embaixador esse ano no Festival de Cannes, Lion. Então eu vi ali de perto os principais cases ganhadores na categoria de social creator e tal. E todos eles tinham uma coisa em comum. Todos eles tinham uma ideia simples, porém genial. Que provavelmente a IA não conseguiria chegar naquela conclusão. Né? Essa história de ligar os pontos. Teve tanto isso podia ser uma Heineken pegando os áudios longos de mais de 3 minutos. Quando você recebe esse áudio longo, você fala, caramba, é um podcast, né? Isso é um sentimento do ser humano, isso tá intrínseco, assim, naquela conversa do bar que a gente fala, caramba, isso aqui é um podcast. Desculpa o podcast aí e tal. A IA não tem esse repertório, essa vivência, essa bagagem para chegar numa conclusão de que, se a gente falasse para as pessoas, em vez de elas mandarem um áudio de 7 minutos, 10 minutos, elas podiam ir para um bar conversar. Porque, afinal de contas, é um áudio de 7, 10 minutos. Sim. Podia ser uma Heineken, ou seja, eu podia chamar você para um bar, a gente troca uma ideia, mais fácil, já que o negócio é longo, né? Vamos conversar. E o mote, obviamente, da campanha é levar as pessoas para um bar ou reunir as pessoas. Então, é muito simples e genial ao mesmo tempo, tem um impacto, inclusive gerou mais de 14% em vendas nos bares parceiros, e tinha uma IA ali, só que a IA fazia o quê? Ela fazia o papel de encontrar o bar mais próximo de você e do seu amigo, e te dar um voucher para levar vocês pro bar e tal, reconhecendo que o áudio realmente tinha mais de 3 minutos. Então, você tinha que mandar um áudio para falar, você tá realmente, era um podcast, né? Sim. Podia ser uma Heineken que tá validado, vamos fazer. Então percebe? E essa ideia foi feita por um humano. É difícil a IA entender das nuances do nosso dia a dia, dessa cultura de um negócio local, de uma cidade, de uma dor, né, que de repente a gente está vivenciando. Tem muita coisa assim que está na nossa cabeça, que é invisível para as IAs. Não estava escrito, né, nos modelos que foram treinados, né? E se tratando de algoritmo também, acho que você pode falar melhor do que a gente aqui, mas eu vejo que também tá tendo uma queda de posts muito caricatos, assim, que você vê que foi o próprio Claudio que fez, por exemplo, aonde não entrega mais os conteúdos, né? Tem algum dado que mostra isso, assim, que a gente possa até mesmo argumentar com os clientes, porque eu acho que muitos social medias passam por isso, de tipo assim, cara, meu cliente quer que eu faça igual a IA e tal. Ou pior, corrige o nosso trabalho com a IA. E fica tudo igual, né? Enfim, eu vejo que tá tendo uma queda também. As pessoas precisam querem consumir coisas autênticas também, né? Sim, então vamos lá. Tem um contexto bem grande sobre isso, porque definitivamente as pessoas preferem conteúdos genuínos e autênticos. 77% dos consumidores preferem esse conteúdo que aparece alguém no perfil de uma marca do que um post com banco de imagens ou feito por uma IA. Porque, em tese, é a mesma coisa, né? Sim. É artificial. É um banco de imagens ou é um negócio ali sem parecer uma pessoa. Então as pessoas preferem algo genuíno e autêntico. Aí a segunda coisa, as próprias plataformas de mídias sociais, elas estão diante de um baita de um desafio, porque houve uma enxurrada de novos conteúdos, né, e mais conteúdos inteiramente feitos por IA, inundando então o algoritmo de possibilidades de entrega. Só que a maior parte
dos protagonistas das mídias sociais que retêm os usuários dentro da rede são os criadores de conteúdo, os creators. E os creators estão perdendo espaço em termos de alcance orgânico por conta desse volume todo de conteúdo feito por IA. Então o Neil Patel lançou um estudo que a gente nesse momento já tem mais conteúdos feitos inteiramente por IA nas mídias sociais do que feito por humanos. E aí o próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, em 31 de dezembro de 2025, o que vocês estavam fazendo dia 31? É ano novo, né? Nossa. Todo mundo aqui tava enchendo a cara já. O Adam Mosseri não. Ele fez um desabafo, fez um carrossel de 20 cards. Aqui, ó. Falando assim, a gente não consegue mais acompanhar a velocidade de proliferação de conteúdo nas mídias sociais, ou melhor, no Instagram. E isso diminui o alcance orgânico na média, né? Porque isso aumenta a competição pela atenção e os creators que de fato estão criando conteúdo autêntico, genuíno, estão perdendo espaço. E aí você acaba saindo, talvez, do Instagram e indo pra outra plataforma. Não, e tem gente que vende isso como um método, né? Tipo assim, faça 100 reels por dia pra você conseguir ter não sei quantos milhões de visualizações. Eu fico assim, meu Deus do céu, eu sou uma otária. Na verdade, né, que o mundo sempre vendeu atalhos, né? Ai, Não é verdade? Muito. É bem complicado. e é o que as pessoas compram, né? O Infelizmente. E você acha que tem volta, Kiso? qual Esse parte? cenário de volume exponencial de posts com IA. Então, aí eu ia chegar nesse terceiro ponto, que é o ponto de que aí eles começaram a tomar as ações para modificar os algoritmos de distribuição. E aí em janeiro já veio a primeira mudança no algoritmo de distribuição do Reels, para eles olharem para sinais de humanidade, não só de popularidade dos posts. O que são sinais de popularidade? Retenção, likes, comentários, compartilhamentos. Então, pô, se tiver uma boa retenção, tiver um monte de engajamento, em tese é um puta de um conteúdo, vamos distribuir mais. No entanto, você pega, tipo, sei lá, um exemplo de tipo, a menina que caiu da ponte lá, em Limeira, né? Que caiu não, que jogaram, né? Nossa. Todo mundo viu esse vídeo. Tragédia. E por que todo mundo viu esse vídeo? Porque o cérebro não consegue pular aquilo que você fala, cara, um acidente, o headline, né? Uhum. Nossa, um acidente, não sei o que lá e tal, você quer ver. Mas agora embaixo aparece lá uma enquete. Este conteúdo foi relevante pra você? Provavelmente você falaria que não. Apesar de você ter visto o vídeo inteiro, mas não é relevante pra você. E eu preferia não ter conteúdo de acidente no meu feed. Tipo assim, Sim. não é relevante pra mim. Então eles começaram a perceber que tem um monte de conteúdos ruins, de fato, né? Até que incentivam as coisas erradas, né? Por isso que tem processo contra a Meta, Google, etc., por conta dos adolescentes fazendo besteira por conta desses conteúdos. Eles começaram a perguntar, tá, mas esse conteúdo foi relevante pra você? E aí a galera tá falando que não. Então, com amostras estatísticas diretas do ser humano, eles passaram também a balizar a distribuição de conteúdo, não só inferindo que aquele conteúdo é bom por causa da retenção. Esse foi um dos passos. O segundo passo é que eles estão reduzindo o alcance orgânico já de conteúdo que é detectado como feito inteiramente por IA e não foi declarado que foi feito com IA. Porque tem os labels, né? Você pode rotular. Esse conteúdo foi feito com IA, no LinkedIn, no Instagram, em todas as plataformas. Quem não está usando esse rótulo e é detectado, eles diminuem o alcance. Entendi. Então, Legal. se quiser usar, tem que mostrar, pelo menos ser ético, É. falando que você usou, né? Porque Entendi. assim você não está enganando a pessoa, dependendo do que você colocou, ainda mais agora que a IA faz um negócio super ultra realista, você não sabe distinguir, né, se é feito por IA ou não. E no blog do LinkedIn, o time de C-Level mesmo fez um artigo no blog do LinkedIn declarando que eles vão ceifar qualquer conteúdo feito por IA. E é possível detectar, principalmente no LinkedIn, que é textão, né? É Uhum. mais fácil detectar padrões de texto. Não é feito por IA. sobre, é sobre. É. E eu acho também que mostra para as pessoas, né, que estão na rede social, que nós somos criadores de conteúdo. Precisamos ser criadores de conteúdo e tirar um pouco essa parte da IA, que complica um pouco, né? E também para o LinkedIn, já que a gente tocou nesse ponto, faz muito sentido porque num outro episódio a gente discutiu sobre a IA estar usando a própria IA para abastecer o seu conhecimento. No futuro só vai ter conteúdo de IA abastecendo a IA. A IA própria. Então fica ali num ciclo, né, repetitivo e finito de ideias, finito de criatividade. Nesse contexto, o LinkedIn aparece hoje, inclusive, como acho que já é a maior, ou uma das maiores aqui, fontes que referenciam conteúdo para IA. Ou seja, se o conteúdo do LinkedIn é majoritariamente feito por IA, ele perde muito espaço em realmente fornecer informações com credibilidade, relevância, recência e etc. Então, assim, dá para entender até mesmo a postura da plataforma diante desse desafio que a gente tem, né? O LinkedIn, ele é feito
inclusive por que o LinkedIn, né, é mais indexado? Porque você tem mais lastro, né? Você consegue ver no LinkedIn até mesmo onde essa pessoa trabalhou, quais são as skills dela, porque alguém falou que ela tem aquele skill e foi votado, tem os depoimentos. Então, assim, tem muito mais lastro para você saber se é uma pessoa mesmo que tem autoridade, tem experiência para falar sobre aquele assunto, né? E para finalizar esse ponto aqui, todas as plataformas de inteligência artificial generativa entraram num consórcio para colocar uma meta tag em todos os vídeos, imagens. Texto ainda não é possível, mas obviamente você consegue ver padrões de texto. Esse meta tag é no padrão C2PA, então se você exportar um vídeo, uma foto em qualquer uma dessas plataformas, Magnifique, ChatGPT, Image, Nano Banana, ele vai com essa meta tag. É possível, mesmo que você edite isso em algum lugar, em tese, não dá pra tirar, quer dizer, tem hacker pra tudo, né? Mas o fato é, a galera que é leiga vai usar Sim. e tal, eles sabem que aquilo foi feito por IA. Não é só porque tem uma marca d'água no canto, né? Atenção, clientes que fazem ensaio fotográfico com IA. Vai ser detectado. Fica aí o alerta. E agora puxando um pouco, porque a IA ela traz muito contexto de também a gente pensar sobre estratégia, né? Então, assim, a IA hoje ela vem sendo uma ferramenta de execução amplamente utilizada já no mercado, né, de mídias sociais, mas na estratégia a gente entende que cada vez menos deveria ser a IA, e sim o humano, e sim o que é real ali de fato. E aí eu acredito que a Jéssica tem um ponto a trazer sobre isso, não é verdade? Sim, eu tenho visto muitos profissionais que acho que a porta de entrada para esse mercado está muito facilitada, o que por um lado é bom, mas por outro eu tenho visto muitos profissionais que eles iniciam hoje no mercado de social media e já se auto-intitulam social media estrategista. Sim. E aí a minha pergunta para você, Kiso, existe um marco na jornada do profissional que diferencia um social media operacional de um estrategista, ou qualquer um pode se intitular estrategista e é o suficiente? Como a gente tem assim, tem um CBO, né, que pra quem não sabe o que é CBO, porque às vezes CBO parece que é do Burger King, ou a campanha da Meta, que é CBO, mas na carteira de trabalho, né, existe CBO do profissional multimídia agora, o que piorou a situação, do tipo assim, cara, social media já era um faz tudo, né, e o profissional multimídia, tipo assim, só falou, é isso aí mesmo. É faz qualquer multidocente. coisa. O cliente pode exigir de você fazer multi. tudo. Não ajudou muito, né? Então, a barreira de entrada é zero, não precisa ter lá uma faculdade, alguma coisa assim. Mas, quando a gente fala de social media estrategista, você tem que ter lastro em caso de sucesso. Beleza, você pode ter estudado sozinho, não é um problema, acho que todo mundo tem capacidade, né? Mas você precisa ter resultado, você precisa dar resultado, ter resultado, criar esses casos de sucesso e não mostrar um portfólio de posts bonitinhos, entendeu? Então, se você quiser se intitular estrategista, só faça isso depois de você ter resultados concretos para mostrar. Eu não me posicionaria de cara como estrategista sem ter nada para mostrar. Eu sou estrategista do quê? Se nem eu mesmo fiz a minha própria estratégia, entendeu? Né? A Casa de Ferreira foi tipo, ó, Pauta sensível. né? Nesse mercado, gente, de marketing, agências de publicidade, social media, Casa de Ferreira espeta de pau, assim, com 99%. A gente tava conversando isso na hora do almoço, Muito. inclusive. Tipo assim, alguém quer trocar? Um faz o faço o seu, você faz o meu. É Muito mais fácil. mais fácil. Então, assim, eu sugiro, né, que você não se auto-intitule, que você primeiro dê resultados e vá se declarando a partir do momento que você tem como comprovar que você, de fato, é o que você está falando que é. Mas tem uma outra polêmica nessa história toda, já que vocês querem polêmica. Vamos lá. Nossa, Social media é, de fato, uma profissão, né? Cadê aqui, ó? Nossa. agora Chegou o assunto. Pauta polêmico, sensível, hein? pauta Vai. sensível de novo. é profissão, gente. Então, aí, já começamos aqui com o voto. É É profissão. profissão. É a profissão, também concordo. Eu diria que é uma área. Aí, ó, já... Eita! Eita. Consenso aqui. Não, mas aí que tá o papo, né? O papo Olha, é vou esse. fazer essa pergunta pra todos, até Então. o final do... Eu acho legal. Então, aqui tem um... Implementamos a discórdia já. Não, tem 2-1. 2-1 pra... Então, eu sou social media, é profissão, vai É me profissão. É. 2 profissão, 1 área. Ok, esse é o placar desse primeiro E aí, bloco. Kiz, o que você vai falar? Aí o ponto é, pensa comigo lá em 1996. Não vou nem perguntar a idade de vocês. Eu acho. Eu não Problema. tava Não. nem sendo fabricada ainda. Não tava nem pensando na cena. 1996, a internet começa a entrar no Brasil.
E aí lá por volta de 2000, 2001, esse começa a se tornar um negócio comercial no país, as pessoas começam a fazer os sites, os e-commerces, e a coisa começa a crescer. Naquele momento ali de 99, 2000, 2001, todo mundo procurava um profissional de internet. Você não tem um profissional de internet para me indicar aí, não? O que você quer dizer com isso? Hoje em dia, é muito fácil você falar, mas o que você quer com isso? Você quer uma pessoa que faz site, blog, aplicativo, Quer que instalem a internet pra você na sua casa? Você quer que instale um modem no seu computador, porque era assim que funcionava? Ou, atualmente, você quer alguém que faz social media, né? Porque internet é um negócio assim, amplo. É tudo, né? Hoje em dia, inclusive, a gente nem sabe mais que existe internet, porque ela é como o ar que a gente respira, assim, né? Você Sim. só sente falta, igual a eletricidade, quando acaba. Você fala, meu Deus, existia internet, nem tava lembrando. Mas o fato é, então a gente falava dessa forma. Pô, me indica aí um cara de internet. Mas pra fazer o quê, né? Pra fazer o site. Em tese, era o sinônimo de fazer site. Porque era o primeiro passo de todo mundo. Todo mundo queria fazer site, todo mundo queria fazer site. E a gente tá vivenciando um momento, porque é muito recente esse momento, né, do advento das plataformas de mídias sociais. A gente teve o Web 2.0 antes das mídias sociais, que eram os fóruns, os blogs, né, os sites que de alguma maneira tinham essa cocriação, essa coisa colaborativa, isso se chamava Web 2.0. E aí foi cunhando esse termo de social media. Social media é uma mídia, certo? Sim. Uma mídia social feita por pessoas, então é uma mídia, assim como o GIF é uma mídia, o áudio é uma mídia. Essa mídia ela não foi criada por uma empresa, foi criada por uma pessoa, portanto mídia social que é distribuída dentro de uma plataforma que tem distribuição pelo efeito de rede. Então a gente tem um advento de plataformas de mídias sociais muito recente e virou sinônimo falar, você não tem um profissional de mídias sociais aí para me indicar, que é fazer o quê? Me colocar dentro dessas plataformas fazendo as mídias sociais, né? Que são distribuídas nessas plataformas. Conforme a área vai evoluindo, como a internet evoluiu, depois que a internet evoluiu, hoje é muito fácil você falar, não, você tem um programador Python, um HTML, um front-end, um back-end, um não sei o que lá, o designer, o design system, começa a se estruturar subcategorias com as suas especialidades. E ninguém mais fala, você tem alguém de internet para me indicar? Ou seja, nessa analogia, né, com a própria internet, social media é uma área e você teria, daqui para frente, profissões que usam essa área. Aqui, ó, eu com a minha resposta. E que usam essa área. Então, assim, você vai ter ali... Vou dar um exemplo mais recente, né? O que é um story maker? O que é um video maker? Ele é um social media? Não. Aí, tá vendo? Tá muito claro que não é. Por quê? Mas ele não faz stories? Ele não filma? Ele não edita? Ele também não publica? Eu acho que a nossa confusão fica no sentido de, tipo assim, eu até já debati isso algumas vezes também com outros profissionais, de assim, o social media estrategista acaba, na minha cabeça, sendo redundante, porque na minha cabeça só existe social media se ele for estrategista de conteúdo. Exato. Aí, em vez de eu falar estrategista de conteúdo, eu falo social media, mas na minha cabeça eu estou querendo dizer a mesma coisa, que é o estrategista de conteúdo. Aí tem algumas pessoas que falam, não, mas tem o social media que só faz o post. Aí na minha cabeça fica tipo assim, como assim? Como que você só faz o post sem pensar numa estratégia antes? Então vai ficar um post aleatório? Não fecha, parece. Mas aí você vai lá no ChatGPT, pede, faz no Canva, você pensou. Meu Deus, verdade. É um social media que não é estrategista. É redundante, mas como as pessoas trabalham dessa forma, ainda é importante a gente se diferenciar. Porque ainda é fazedor de post. Aí, eu acho. O fazedor de post é mais... Aí depois dessa treta, eu começo a falar, eu sou social media estrategista especializada em infoprodutores. Que aí fica um palavrão, né? Fica uma frase, porque as pessoas acabam... A gente vai ter que se desassociar, senão as pessoas acham que a gente só faz post de forma aleatória. Vamos lembrar, talvez vocês não tenham vivenciado isso, mas na época da década de 2000, principalmente, né? Eu tive uma agência digital nessa época de 2000 até 2015 e tudo mais. Eu lembro. O Marcinho trabalhava comigo, inclusive, na agência. Nossa, então, assim, entregou sua idade, hein? Ele tem essa cara aqui. Eu achei que você era da nossa idade, acabou de... É um sênior. Mas o fato é, dentro das agências, a gente tinha as divisões. Não era o fazedor de post, era o copy, ou era o designer e o redator publicitário. Era a dupla de criação. A gente tinha várias duplas de criação. E eles faziam o quê? Os posts. Mas quem pensava não eram eles. Tipo, a estratégia tinha, de fato, a galera de planejamento. Você tinha um analista de planejamento. Quem fazia mídia paga antes de surgir o tráfego pago, o termo, né? Gestor de tráfego, a gente tinha um analista de mídia. Ou mídia, né? O mídia. Quem que é o mídia? Né? Então já existiam as profissões certinha.
Quem fez essa bagunça, então, pelo amor de Deus? Virou de novo essa bagunça, Quem entendeu? mexeu nisso, que tá no time que tava ganhando? E virou essa bagunça de misturar tudo e falar, não, você é um social media. Mas o que é um social media? Faz tudo. Você faz mídia, você faz... É uma agência. Você faz dupla de criação, mas você é uma pessoa só. Mas eu Você tenho uma faz essa teoria. Eu acho que a culpa do mercado ser do jeito que tá é dos próprios social medias, porque a gente não entra em consenso. Aí um vende uma coisa para um cliente, outro vende outra, aí o cliente fica mal acostumado do que ele ouviu de fulano de tal, e isso vira uma bola de neve. Eu fiz um post que eu fui cancelada, porque eu fiz um social media. Social media não é gestor de tráfego, social media não é filmmaker, social media não é designer. Aí os social medias começaram a discutir nos comentários, viralizou o post, porque alguns falavam que sim, é exatamente a pergunta que você fez no início. Outros falavam que não, e só que na minha concepção eu queria dizer o social media estrategista de conteúdo, porque eu acho que se a gente quiser fazer tudo também, a gente não consegue fazer nada com excelência. Então assim, por exemplo, a gente tava conversando no almoço, gente, grava aí, porque eu sou péssima filmando. Se fosse pra eu escolher uma coisa pra eu não fazer no social media, era filmar, captar. Não sou boa com isso. Mas se eu sentar pra fazer um planejamento, eu sei que eu vou me garantir naquilo ali. Então eu acho que também é necessário essa segmentação pra gente não ficar... aquele faz tudo, que não entrega nada com eficiência e automaticamente não gera resultado, né? E que nessa época que eu falei das divisões dos profissionais dentro de uma agência, todos eles tinham uma clareza, porque o mercado já tinha evoluído, né? Já tinha uns 50 anos de publicidade no país, né? Então o mercado evoluiu a ponto de eu preciso estudar para ser redator publicitário, então tem uma faculdade disso. Eu preciso estudar para ser designer, tem uma faculdade disso. Eu preciso estudar para ser mídia, tem uma faculdade disso. Agora, o social media, como a barreira de entrada é baixa e todo mundo quer uma segunda renda, começa assim, né? Uma segunda renda. Eu comecei assim. Você começa sozinho. Então, você começa sozinho e aí, como também tem muitos pequenos negócios no país que não empreenderam porque sabem empreender, empreenderam por necessidade, jogam toda a responsabilidade para um social media que também está começando. Fala, você precisa fazer meu marketing. Cara, o marketing já é um negócio muito maior do que... Sim, a menina do marketing. A menina do marketing. A menina do marketing. Isso porque a gente tá se limitando aqui a falar de social media, mas muita gente fala, não, eu sou profissional de marketing. Caramba, marketing envolve muita coisa. Até mesmo em ajudar a definir preço. Né? Exatamente. Eu falo assim, tipo, a gente tá falando... Eu tô conversando inclusive com você, né? Na hora do almoço, eu falei assim, cara, eu me formei em marketing. E eu não me identifico muito com publicidade. Então, eu sou uma social media que eu sou mais fechadinha ali numa parte mais analítica. Uma parte que é mais estratégico. É mais estratégia de planejamento. Agora, quando eu vou fazer algo criativo, eu já preciso de muito mais tempo, porque o publicitário tem um pouco mais dessa veia, né? Então, ainda assim, aí algumas pessoas até perguntam, o social media tem que formar em publicidade ou em marketing? Qual é que é melhor? E eu que sou jornalista? Olha. E tem os RPs também, né? Enfim. Mas, ó, puxando esse gancho, inclusive, porque a gente tá falando, né, de skills. Skills que são complementares, que são diferentes, enfim, e que, obviamente, vão contribuir para algum resultado, né? Eu queria puxar agora pra Renata, porque... você, né, a gente tava trocando um pouquinho nesse quesito de habilidades, assim, o que você tá visualizando, ou qual que é a sua principal dúvida a respeito disso? Então, hoje eu vejo que o que é o diferencial de muitos social medias é dominar as IAs, sabe? Primeiro, desculpa, gente, por essa voz. Pelo amor de Deus. A voz? A balada. A voz? Foi. Foi forte. Mas eu queria ver de você, Kizo, qual que é o diferencial que um social media precisa ter daqui nos próximos 5 anos? Hoje eu vejo que acho que é dominar a mesma ferramenta IA. Mas o que ele vai precisar fazer para se destacar nos próximos 5 anos? Olha, 5 anos é bastante coisa nesse momento, porque a gente está vendo a velocidade da evolução, tanto da tecnologia, né, quanto das profissões. Eu ia falar assim, da inexistência das profissões em 5 anos, né? Sim, Porque sim. não dá nem para Surge, saber, né? né? Nada. Profissão que vai acabar. Surge muito. Mas até mesmo por conta dessa história da inexistência de profissões, porque é uma incógnita, o que vai acontecer com essa velocidade da evolução da IA? A gente precisa muito mais investir em habilidades do que pensar em profissões. Assim, o que vai acontecer com social media? Esquece se você vai ser um social media ou não, se você vai ser filmmaker ou não. Comece a investir em habilidades. Segundo o Fórum Econômico Mundial, eles olharam para esse cenário das IAs, já saiu um monte desses estudos, né? De fato, um monte de gente vai perder o emprego, um monte de profissão vai deixar de existir, etc. A conclusão que todo mundo chegou foi que
eu preciso então ter habilidades que se moldem a qualquer circunstância futura. Quais são as habilidades que estão ali no top, né? Pensamento crítico, em primeiro lugar, para não aceitar qualquer coisa que a IA vai te falar, inclusive, né? Pensamento criativo, porque sem a criatividade você definitivamente não consegue criar, inovar. Por mais que a IA tenha essa vastidão da internet, quem criou a IA fomos nós. Então, tipo, Exato. a Incrível gente que cria pareça. coisas. Então, a gente cria coisas que é difícil de uma IA chegar às mesmas conclusões, né? Coisas boas e coisas ruins, né? Mas o ser humano tem uma capacidade de criar coisas muito maior do que a própria IA. Não tô dizendo que a IA não vai conseguir, mas a gente ainda é muito, vamos dizer, criativo nesse sentido de conectar coisas que, caramba, como é que você chegou nessa conexão, nessa ideia? Não tinha nada a ver uma coisa com a outra, né? Uhum. E quanto mais, inclusive, distante for da sua própria área, vamos supor, um médico, um profissional de marketing, colidindo, você cria alguma coisa inovadora na área de saúde, né? Então, quanto mais coisas distantes colidirem, mais inovadoras talvez aquilo seja. Então, a gente tem pensamento crítico, pensamento analítico, pensamento criativo. Aí tem toda a história de Big Data, que é importante, Sim. porque nesse futuro da IA, para ela ser de fato inteligente para tomar decisões, para o marketing, usando a IA, ser personalizada, porque a última fronteira do marketing é personalização de comunicação, para parecer tipo algo que é para você. A mesma campanha vai ter uma comunicação extremamente personalizada para cada um daqueles potenciais clientes. A ponto de você entrar numa loja, a loja saber que você é você, talvez por reconhecimento facial, por N situações, e o LED que está aparecendo para você vai aparecer para você. Meu Deus, Black Mirror. Não vai aparecer para... Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. Qual episódio? Eu posso O dizer. Kizo fez o roteiro já do episódio. Sabe, Tá trabalhando pra Netflix, Kizo? Mas, na verdade, o primeiro filme que mostrou isso foi Minority Report, que foi com o Tom Cruise e a direção do Steven Spielberg. Ninguém deve ter assistido aqui, porque já faz um tempo esse filme. Não assistiram? Não. Mas fica a dica aí pra todo mundo. Chama Minority Report. Tem uma cena que ele entra numa loja e a loja lê a íris dele. Todas as campanhas são personalizadas pra ele, aparece só pra ele. Mas isso é um caso à parte, depois vocês assistem, né? Mas o fato é esse, né? Então a gente tem que ter skills, habilidades, porque se amanhã a gente quiser ser um designer, eu consigo ser um designer usando uma ferramenta de IA, porque eu tenho as habilidades para usar uma ferramenta de IA, que por sua vez tem a skill de designer, então eu não preciso saber de design para fazer design, mas eu tenho que ter as habilidades que servem para qualquer profissão. Está atualizado então, né? Então a gente tem que estar sempre assim, com essas habilidades que são muito humanas, né? Então, pensamento crítico, pensamento criativo, e eu falei do Big Data, por quê? Porque nessa fronteira da personalização, você precisa ter uma capacidade de conectar as fontes de dados, né? Porque a IA não vai fazer isso sozinha. Então, se você é um social media, se você é um profissional de marketing, se você é um profissional, seja qual for o nome daqui para frente, e quer ser mais estratégico para os seus clientes, você precisa ter a capacidade de conectar as fontes de dados, por exemplo, num data lake, num DSP, não dando acesso a fonte do dado, né? Então, criando um repositório de dados que lê essas outras fontes para que a IA consiga acessar isso aqui e entender quem são os consumidores daquela marca, qual é o histórico de compra, para personalizar nesse nível de comunicação. E é por isso que você tem que contratar a MLabs pra ser um social media de excelência, tá? Fazer um merchan aqui. É uma das bases de dados dessa... Inclusive, tá? E, inclusive, puxando, porque esse é o próximo bloco que a gente vai falar justamente sobre dados que importam para decisões de social media. Então, quero agradecer aqui a presença das nossas embaixadoras, Naemily, Jéssica, Renata, muito obrigado pela contribuição, pelas vivências que vocês trouxeram. E olha, como tá escrito aqui na minha caneca, eu vou inclusive fazer uma audiodescrição para quem só está ouvindo, é diálogo, não é monólogo. Então, vamos agora para o segundo bloco. Bom, estamos de volta agora para falar sobre dados que importam para decisões de mídias sociais. Nesse bloco, a gente recebe aqui a Priscila Albuquerque, que é consultora de marketing digital, a Dandara Aba, que é estrategista de marcas de serviço, e também o Pedro Aurélio, que é CEO da agência Productive. E hoje a gente vai ter aqui, então, essa continuidade, né? A gente falou um pouquinho agora nesse primeiro bloco justamente sobre o social media não ser somente o executor, ser sim o estrategista, um pouco de discussão, inclusive, se social media é uma área, se é uma profissão de fato. Eu vou querer saber a opinião de vocês sobre isso também.
Mas sejam muito bem-vindos aqui os nossos embaixadores MLabs. Abrindo aqui então o bloco com a Priscila. Vamos lá, Priscila. Kiso, te conheci quando as métricas de vaidade estavam tomando conta das redes. E se teve uma coisa que eu aprendi muito com você foi sobre o que de fato importa. Mas eu quero muito saber sua opinião. Entre métricas de vaidade e métricas de negócio, o que de fato pode impulsionar a sua marca na rede, o que você acha que realmente deve a gente prestar mais atenção? E em contrapartida, o que a galera tá prestando atenção e tá perdendo muito tempo de tá focando numa coisa que não vai levar a gente a nada. Olha, que fico feliz por essa declaração, né, de que de alguma maneira eu consegui ajudar as pessoas a terem mais consciência sobre esse assunto. Com certeza. Porque ainda hoje tem muita gente mais preocupada com o número de seguidores do que com o número de vendas, número de leads, taxas de conversão, né? Por quê? Porque a maioria não tá ligada a negócio. Aí vem a história da profissão social media, né? É papel do social media se preocupar com as vendas do seu cliente? Aí question mark, né? Porque assim, claro que você não é um vendedor, você não é responsável muitas vezes pela própria venda, mas se preocupar com o resultado do negócio, sim, porque como é que você vai conseguir provar valor do seu trabalho? O seu trabalho não é só fazer um post bonito para ter um engajamento. Com certeza. Porque se for, aí sim é só vaidade. Tipo, olha quantos views eu tive, olha quantos likes esse conteúdo teve, e você tenta provar o seu valor mostrando o engajamento. Mas o cliente do outro lado tá pensando, legal, tal, na hora da renovação, 6 meses depois, sei lá, 1 ano depois, tá diminuindo, inclusive, o ciclo de renovação, né? Antigamente, na minha época, era contrato anual, agora você não sabe mais se vai existir o contrato nem trimestral, né? Mas o fato é, o cliente tá do outro lado pensando, tá, mas quanto que isso afetou meu negócio, trouxe de resultados, etc. Na hora da renovação, é a hora da verdade, né? É verdade. Se você não ajudou a trazer resultado financeiro para aquele negócio, não vai ter renovação. Por mais que você tenha conseguido trazer seguidores, que em alguma medida deixa o cliente feliz, né? Porque o cliente tem o ego, naturalmente, porque ele quer se comparar com o concorrente, ele quer ser maior que o concorrente. Então faz parte do jogo. Tudo bem, faz parte do jogo. Não dá para falar pro cliente, não vamos buscar seguidor e tal, porque assim, é nadar contra a maré e não vai rolar. Mas faz parte do trabalho nosso educar esse cliente de que isso é uma métrica secundária. Não a primária. Isso não é um KPI, né? Pega o KPI aí, pega o KPI. Isso não é um KPI. Ou melhor, não é um KPI lindo. Não um KPI lindo. Não um KPI lindo, entendeu? Então a gente tem, obviamente, as tais métricas de vaidade que, em primeira instância, elas são métricas, ou melhor, indicadores de reputação. Então não é que ele não importa. Se você conquistar um seguidor, ele importa, obviamente, ele importa. Afinal de contas, está muito difícil conquistar um seguidor hoje. Então, se você conseguiu conquistar um seguidor, existe uma importância nisso, mas é claro que seguidor para distribuição orgânica já não faz mais muita diferença. O mérito está todo dentro do próprio conteúdo em si, né? Cada vez mais. Mas o número de seguidores conquistados e não comprados, né? Não por sorteio, aí é um indicador de reputação e não um indicador de vaidade. É indicador de vaidade quando a gente mete os pés pelas mãos e fala assim, não, eu tenho que fazer esse número subir de qualquer forma, vamos fazer sorteio, vamos comprar, e o próprio cliente às vezes compra sem a gente saber, né? Verdade. Não é verdade? Às vezes, né, a gente tá aí e do nada aconteceu tal coisa, o próprio cliente foi lá no aplicativo, sei lá, contratou alguém que mandou no inbox uma tabela de preço de seguidores. Que dor do coração. Já era. Tá bom engajamento. Se crazy. Então a gente tem que ter, para ser mais objetivo aqui na resposta, a gente tem que ter um nível de consciência de que existem níveis de maturidade do cliente e do social media também, né? Então o social media tem que estar, obviamente, na frente do cliente para educando o cliente. O nível de maturidade 1 é quando você toma decisões baseadas em indicadores de reputação, que é o que, infelizmente, a grande maioria ainda está ali. Nível de maturidade 2 são os indicadores de qualidade dessa audiência. Então agora não é mais a quantidade de seguidores, a quantidade de views, a quantidade de engajamento. E sim, essas pessoas que chegaram têm a característica do meu público do meu ICP, né? Vai comprar. Exato. Esse comentário é de fato um comentário de alguém que me parece interessado mesmo naquilo. E aí você começa a se preocupar realmente com a qualidade da audiência e não com a quantidade. Aí você tem o terceiro nível de maturidade, que é a preocupação ou as decisões baseadas em indicadores de vendas, negócios, leads, performance mais diretamente associada. Naquele momento entra, por exemplo, campanha de mídia paga, começa a entrar campanha com influenciador, você começa a operar outras coisas além
só da criação ou planejamento de conteúdo em si, né? E a gente tem o quarto nível e último nível, que você se preocupa mais com indicadores de sustentabilidade do negócio dentro das plataformas de mídias sociais. O que significa usar as plataformas também para se relacionar com quem já é cliente. Porque nas 3 primeiras você está muito preocupado em buscar Atrair o próximo novos. cliente, né? E na quarta você já começa a se preocupar em usar as plataformas para falar e se relacionar com quem é cliente, ou E sustentar. o lifetime value, fazendo upselling, cross-selling, criando comunidade em torno da marca, fazendo o seu consumidor, o seu cliente virar promotor do seu negócio. Aumentando o valor da marca, né? Aumentando o valor da marca, e porque nesse futuro, e aí a gente... E a autoridade, né, de quem tá criando também. A gente teve um episódio, inclusive fica a dica pra turma, sobre o Festival de Cannes, a gente fez análise aqui dos cases. Foi unânime. Por trás da lógica dos cases premiados tinha o quê? Comunidade. Tinha o GC. Tinha o quê? O cliente como promotor daquela marca espalhando a mensagem, né? Então tem que ter essa preocupação com os 4 níveis, e em cada nível você vai ter indicadores de performance ou métricas importantes. Então acho que, para resumir, é isso o ponto. Para quem quiser saber no detalhinho, né, quais são as métricas e indicadores, tem que estar na comunidade do SM Labs. E tem que ser cliente da M-Labs Tem que para ser conseguir ter isso minucioso. Que lá- Eu só completaria um pouquinho a resposta, que teve uma coisa que, inclusive, foi depois de te conhecer e acompanhar os seus conteúdos, que quando a minha audiência já entende o que eu faço, ou no meu caso, que eu sou consultora e trabalho para os meus clientes também oferecendo esse serviço, quando o público e a audiência dele entende já o que ele entrega, aí tá o trabalho bem feito. Uhum. Então, antes eu até diria que os resultados e as métricas realmente de valor, de alta performance, era uma coisa a médio e longo prazo, porque essa autoridade não se constrói do nada. Mas se teve uma coisa que eu aprendi com a minha experiência e depois de análise de dados verdadeiros que de fato me mostram alguma coisa, eu aprendi que se meu público entende o que eu quero, o que eu ofereço, e de fato, aonde está a minha autoridade, eu já tô na metade do caminho. Porque a outra metade é sobre oferta, é sobre fidelização, é sobre a comunidade. E com a comunidade da MLab, se tem uma coisa que a gente garante, é esse conhecimento também. Então, só complementando, porque é genial, é sobre isso mesmo, e eu sempre fui contra, a propósito, métricas de vaidade, não levam a nada, né? Se a gente fizer uma análise rápida com a jornada do cliente, que são as 5 etapas, né? Descoberta, consideração, que é onde a gente eleva esse nível de autoridade, conversão, experiência própria, experiência compartilhada, são 5 etapas. Uhum. Perceba que 80% acontece antes da conversão. Então, descoberta é 20%, né? Consideração é 20%, pula a conversão, que é 20%, aí você tem experiência própria, experiência compartilhada. Então, você tem 4 etapas para que a conversão aconteça. Verdade. Então, pode ver, a maioria entra nas mídias sociais achando que o Instagram é uma vitrine, só fazendo propaganda pura, panfletagem digital, querendo E seguidor. reclama que não tem retorno. Quer seguidor, Olhando já só quer pra vender direto. né? Não olha pra jornada de verdade. Não constrói essa autoridade. Né? Exatamente. E assim, se teve uma coisa que também eu aprendi com a experiência, é que essa autoridade só se constrói com confiança. Ninguém vai fechar o meu serviço se eu não oferecer a confiança. Até porque eles estão me oferecendo uma coisa mais valiosa que eles têm. É como um filho pro cliente, aquela marca que ele criou. Eu tenho certeza que pra você, M-Labs é uma criança já pré-adolescente que você tem muito carinho, não entrega na mão de qualquer pessoa, de qualquer profissional. E pra gerar essa confiança, eu preciso provar essa autoridade, eu preciso provar esse valor. No caso da criação dos meus conteúdos, óbvio que eu trabalho muito com isso, mas no caso dos meus clientes é sobre isso. Não é só o valor do entregável, mas é sobre os benefícios que vêm ao redor disso. Então, não importa eu vender um produto de qualidade, mas como eu tô tratando a minha comunidade? Será que eu tô ouvindo eles? Será que eu tô prestando atenção em como eles usam? Será que tá fazendo sentido? Será que é uma forma de agregar mais valor também? Às vezes eu só tô deixando de enxergar. E de novo, né? As métricas que me mostraram isso. Eu não tirei isso fontes da minha cabeça. Tirei depois de estudar muitos dados. E se tem uma coisa que também ajuda é o Labs Analytics. Então não vou negar isso também. Fica a dica. E uma coisa que gostei bastante que você trouxe, essa visão que a gente sempre vai voltar às etapas da jornada, né? Então, da descoberta, a consideração, a conversão e as experiências próprias e compartilhadas. Inclusive, fica a dica, Unbound Marketing ali, ó, ao lado do meu amigo Pedro. Livrão. Que justamente vai explicar Bíblia do social media, mais, galera. tá? Do social A respeito da Fica jornada. na minha mesa.
É isso, não pode faltar, né? É um copo de água e um balde de maca. Exato. Copo de água, copo de café. Sobrevive com copo de água ali no Marketing. Mas eu tava trocando com a Dandara a respeito da jornada e essa visão também, né, das etapas. E eu acho que você tem alguma coisa para trazer que Sim. faz muito sentido Sim. nisso, né? Porque no meio desse trabalhar a jornada, a gente vê que algumas métricas, que são as métricas mais visuais, assim, elas também colaboram para justamente a gente ter essa troca com a nossa comunidade, para a gente entender, trazer de dentro dela pontos que vão melhorar ali para o negócio e tudo mais. Mas eu sei que em dados momentos a gente encontra gaps nessa jornada e que às vezes não é tão rápido assim de identificar. Então eu queria saber qual que é a maneira mais rápida da gente identificar gaps dentro da jornada do cliente, utilizando as mídias sociais como ponto de partida, os dados que essas mídias trazem pra gente. Tendo em mente, né, as 5 etapas que a gente falou, vou dar um exemplo mais claro. Se eu não tenho uma taxa de conversão alta na etapa de conversão, se a taxa de conversão ela tá baixa, é claro que o problema está nas etapas anteriores, certo? E o que significa uma taxa de conversão baixa? Eu estou trazendo um público menos qualificado, afinal de contas, está convertendo menos, é porque ele é menos qualificado. Se está trazendo um público menos qualificado, é porque talvez esteja fazendo um conteúdo que não está qualificando, não está conscientizando essas pessoas. Talvez eu esteja entrando em trends demais, achando que eu vou viralizar e não falando tanto daquilo que importa, né? De novo, não é sobre a quantidade de visualizações, e sim a qualidade. Pô, alcancei 1.000 pessoas, mas as 1.000 pessoas tiveram a consciência, são ICP, a taxa de conversão vai aumentar. E é isso que importa no final do dia, né? Porque os likes não vão pagar essa conta, né? Se não for a venda. Então você vai fazendo esse processo retroativo. Sempre em cada etapa você vai olhar o KPI da etapa, e se ela tiver baixa ou abaixo de um parâmetro médio de mercado, significa que a etapa anterior está mal feita. Então, nesse caso, de uma taxa de conversão baixa, a etapa de consideração está mal feita. Você não está fazendo frequência de impactos, então as pessoas não estão vendo muitas vezes aquela mensagem de formas diferentes, aumentando o nível de consciência, enxergando você como autoridade, a ponto de converter sem pensar, porque já estava preparado, já esquentou. Sim. Pô, então eu tenho que aumentar a frequência, então eu tenho que aumentar o impacto, ou ter que melhorar a comunicação nessa etapa de consideração. Se você fez esse processo retroativo, taxa de conversão baixa, fez o processo retroativo e viu que a frequência de impactos está alta, falou, não, a frequência de impactos está 4 na semana. Segundo a meta Nielsen, 4 está uma média boa, para elevar em 95% lembrança de marca e intenção de compra. Então o problema não é frequência. Vamos olhar o que eu estou fazendo de comunicação? Qualidade do conteúdo. Vamos ver o que eu estou fazendo de conteúdo? Pô, o conteúdo, aparentemente, nessa etapa de consideração, tá ok, tô dando a dica, tô falando daquilo que eu sei e não tô falando daquilo que eu vendo. Então vamos voltar na etapa de descoberta. Então provavelmente a causa raiz está lá na primeira etapa. Você deve estar fazendo um monte de reels, de trend, de assunto em alta, fazendo uns ganchos polêmicos só para atrair a galera. Entende isso? Sim. Então assim, essa é a lógica. Eu vou fazendo esse trabalho retroativo e investigativo. Se tá aqui tá certo e aqui tá certo, então o problema tá aqui. Tá no anterior. Por isso que a variação também é muito importante, né? Sim. Porque às vezes a própria variação pode demonstrar que você tá perdendo. Não é nem questão de você tá exagerando demais em um formato, mas você tá perdendo um gap importante que você pode estar vendo em outra coisa. Num carrossel da vida, no estática, né? Não sei. Se a gente pegar, por exemplo, lá na quarta etapa, né? NPS. NPS é o papel do social media, passar NPS? Olha, eu vou ser abusada. Eu vou responder que sim. Eu vou responder que sim. Se sim, E assim, tudo conversado, tudo combinado com o cliente, porque tem clientes que têm, no meu caso que trabalho mais com prestadores de serviço, a gente tem tamanhos e tamanhos de marcas, né, de empresas. Então tem empresas que têm uma equipe mais completa, que tem outros profissionais, e aí a gente consegue trabalhar de forma arquitetada com outros profissionais. Agora, naquelas que eu vejo que não há isso, minha cliente não pode deixar de ter um NPS feito, porque ela não tem ainda capacidade de ter uma equipe muito grande. Porque é necessário para eu entender, inclusive, os resultados do trabalho que nós viemos fazendo, né? e a sua resposta é perfeita no sentido de que todo mundo, então, também deveria se preocupar com o resultado de vendas. Porque não necessariamente o cliente tem, talvez, a melhor estrutura do mundo para fazer a venda acontecer. Às vezes, e você tendo essa consciência, por que não poder ajudar o cliente a ter uma venda maior? Talvez ele nem saiba, né? Fazendo uma estrutura, sei lá, junto com algum parceiro de mercado para social selling, né? Então, assim, é possível. Porque você está preocupado em dar resultado para o cliente no final do dia e não só vender o seu
post Exatamente. para ganhar dinheiro e o cliente que se lasque, Com né? certeza. Então a gente tem que se preocupar com o resultado do cliente genuinamente. Então, às vezes, se o cliente não tem estrutura, muito bem como você falou, pô, não tem como fazer NPS, então eu posso oferecer esse serviço? Se você puder, faça. Se você não tem especialidade, mas você conhece alguém que é especialista nisso, faça Vai uma junto. parceria. Vendas Exatamente. Networking tá aí pra isso, né? Mas enfim, por que eu falei do NPS, né? Para dar um exemplo concreto para a gente tangibilizar para a turma. Então, se você passa uma NPS e a NPS está baixa, o que significa isso? Que o produto do cliente pode ser ruim, que o serviço do cliente pode ser ruim, que o atendimento do cliente pode ser ruim, ou porque talvez tudo que você fez nas etapas anteriores em termos de conteúdo tenha sido ruim. Comunicação. Às vezes a oferta que está sendo promovida não está Volte do sendo início. atraente, cara, volta do início, reformula e mostra de novo na nova imagem, né? Volte todas as casinhas, porque alguma coisa você tá fazendo de errado, né? A lógica é sempre essa, né? É. Mas NPS, invariavelmente, olha muito para a experiência como um todo da marca, mas geralmente está mais associada ao produto, serviço ou atendimento, e não ao conteúdo das mídias sociais. Então, pô, se você ajudou a NPS, mesmo que você não tenha feito NPS, você tendo acesso ao NPS, você pode, através de social listening, detectar quais são as reclamações e ver se tem, o problema é cheiro, o problema é embalagem, o problema é localização, o problema é que o ar-condicionado estava desligado na loja. Sim. Com social listening, você consegue ajudar o cliente com insights estratégicos para melhoria do produto ou do serviço. E reais, né? Que eu costumo falar isso para as minhas clientes, que o cliente, ele tem todas as respostas que a gente precisa. Às vezes a gente não tem essa percepção de o quão grande, né, o quão importante é a fala do cliente nesses momentos. Verdade. Mas é justamente daí que a gente traz o que realmente está acontecendo. Olha E o aqui, que ó. realmente move o mais ver. ponteiro do cliente. Exato. Aí você se posiciona como um parceiro estratégico e não como um social media fazedor de Exato. post, não é verdade? Exato. É aquela questão também, Kizo, que muita gente fala. A gente não sabe até a gente perguntar. Então, às vezes, a gente puxa uma informação muito importante, pode ser de uma pessoa, pode ser de um cliente, para você entender a pessoa, é uma simples pergunta. Numa simples pergunta, você vai ter uma devolutiva. Uma caixinha de perguntas. Nessa devolutiva, você sabe o que o cliente está pensando, você sabe o que o cliente está querendo, você sabe até mesmo balizar se a sua comunicação está sendo relevante ao que o cliente também está vendo. Né? Verdade. Então, Atingir a raiz. se às vezes você acha que o seu conteúdo está muito bom e não é aquilo que o cliente está querendo ver, cara, pergunta. Né? Uma simples pergunta, você vai entender o que o cliente está falando e você vai falar, opa, o cliente está vendo de outra forma. Então eu vou reformular meu conteúdo, volta às casinhas, reestrutura e aí sim faz uma comunicação mais correta para poder... E só para fechar o ponto aqui, senão a gente vai se estender muito nesse ponto da jornada, porque para concretizar, então, assim, NPS, você consegue detectar, então, se é um problema de negócio e ajudar e se posicionar como parceiro estratégico. E você ter uma NPS alta é premissa para você ter promotores de marca, certo? Afinal de contas é o Net Promoter Score, né? Net Verdade. Promoter Score. Só quem dá 9 ou 10 é promotor e vai fazer o GC, vai entrar na comunidade, enfim, Genuinamente. genuinamente. Então, na última etapa, que é a experiência compartilhada, se você tem menos marcações nos stories, se você tem menos menções à marca, mês a mês você vai medindo isso, e se estiver caindo ainda, provavelmente é porque na experiência própria, no NPS, o NPS vai estar baixo, porque o NPS está baixo, porque o produto não foi bom, o serviço, o atendimento não foi bom. Tá vendo como é que funciona o processo? Sim. Então, as etapas da jornada, quando a gente tem os KPIs, as métricas, elas ajudam muito a gente fazer essa leitura de forma mais estratégica e saber exatamente onde que eu posso atuar enquanto social media para ser mais estratégico e não ser só o Esse sim aqui, executor. pai lindo. Ai, É justamente nesse ponto que o Pedro comentou e você agora também, Kizo, que é o saber. Até chegar nesse saber, tem uma fonte, tem algo que a gente está visualizando ali. E aí, Pedro, isso não tem a ver com opinião, necessariamente, né? Assim, esse saber o que corrigir em cada etapa, por exemplo, a gente até estava falando um pouco, tipo assim, cara, tem uma questão de opinião, tem uma questão de dados, como que você visualiza isso hoje no dia O a que dia? você acha dos achistas, Pedro? Eu já ia ver os achismos. Você tem uma camiseta que eu gosto. Eu tenho uma camiseta, cara. Eu tenho uma camiseta, né? Que inclusive o Kizo falou que ele já tem a primeira, né? É isso aí. E a que eu tenho foi reformulada. Mas, cara, achismo hoje, ele literalmente ele não vai levar resultado, né? Ele consegue literalmente ser excluído
de um cronograma de um social media. Porque se você acha, você não tem certeza. Se você não tem certeza, você não leva resultado para o cliente. Então, é uma das questões também que eu queria até te perguntar, Kiso. Hoje em dia, as empresas, elas realmente elas pegam a métrica, visualizam, só que elas agem em base de opinião. Então, você opinar uma coisa é diferente de você ter a métrica ali realmente mostrando para você o que está acontecendo. Então, eu queria saber de vocês sobre o quê? A questão da métrica. Como que a gente pode usar realmente para um dado para realmente traçar um novo conteúdo? Como que a gente pode explorar esse dado e entender esse dado para realmente criar um conteúdo de relevância para dar o resultado para o cliente? A gente precisa usar a pirâmide do conhecimento. Pirâmide do conhecimento, então pensa na pirâmide. Você tem aqui 4 camadas nessa pirâmide. A camada de baixo, que é a maior, né, dessa pirâmide, é a camada de dados. Atualmente temos um bando de dados. Então o número, ele não diz nada. É o que você falou, às vezes o cliente olha o número, mas ele ainda assim toma uma decisão com base em opinião. Com base em opinião, exatamente. Mas por quê? Porque o número não foi correlacionado. Então o número não diz porra nenhuma. Essa é a grande verdade. Assim, nossa, esse post aqui teve 10 mil likes. E o que isso significa? Nada. Aí. Trouxe quanto de retorno, né, para a empresa? Não houve correlação. Então, a primeira fatia aqui de baixo, por isso que ela é maior, porque você tem um monte de dados, mas isso não significa ainda nada. Então, a gente tem que transformar esse dado em informações. Então, a segunda camada, transformei o dado em informação. O que esse dado, de alguma maneira, quer dizer? Então, você correlaciona um dado com outro, por exemplo, cliques sessões no perfil do Instagram, cliques no link da bio, sessões na minha landing page. Você tem fontes de dados diferentes, então você correlacionou, falou, não, peraí, aquele post lá, realmente, o call to action era link na bio, eu consegui trazer mais visitas para minha landing page. Pô, legal. Então, quais são os posts que trouxeram mais visitas para a landing page? O que eles tinham em comum? O que funcionou, o que não funcionou? Então, a gente transformou dados em informação. Essas informações, no momento que eu trago, então, aquilo que tinha em comum, eu crio uma hipótese. É a terceira camada. Na hora que eu crio uma hipótese, eu falei, caramba, olha aqui. Os que tinham em comum, que deram muito certo, tinha, sei lá, esse emoji aqui. Os que não tinham emoji, a galera nem clicou no link da bio. Visitou, mas não clicou no link da bio. Vamos supor que seja esse exemplo. Será mesmo? É o pensamento crítico, né? Será mesmo? Só dá pra saber se a gente, então, agora fizer o quê? Testar essa hipótese. Aí você vai para a última camada das 4, que é a ponta, onde você gera o conhecimento. Então você vai lá e testa essa hipótese. Só que testar a hipótese não significa fazer um post. Então tá bom, amanhã vamos fazer o post com emoji e vamos ver se vai ter mais visitas. É insuficiente você fazer apenas um post. Você tem que fazer, de fato, um método científico. Assim como na ciência, para lançar, sei lá, uma vacina, você não faz uma pessoa só e isso aí que funcionou. Né? Você tem que fazer ali uma batelada de testes. Exatamente. Alguém vai ter morrido no meio do caminho, mas seja o próximo. Felizmente existe a ciência, né? Felizmente. Mas é verdade, são os outliers. Você vai fazer, sei lá, 10 posts e provavelmente um vai ter dado muito certo ou vai ter dado muito errado. Isso não significa que funcionou ou que não funcionou, porque são os outliers, são as exceções, né? Você tem que, na verdade, traçar o quê? A média ali e falar, tirando as exceções para cima e para baixo, na grande maioria funcionou. Aí sim, aí você fala, tá bom, então a hipótese foi validada, gerou um conhecimento, podemos orientar todo mundo, a partir de hoje faça dessa forma, coloque esse emoji. Ou, tá vendo como não funcionou? Então, gente, como não fez diferença. Hoje não faz diferença, não se preocupa em ficar colocando esse negócio sempre e tal. Ou às vezes você descobriu o que dá de errado. Você fala assim, gente, a partir de hoje não façam mais isso, porque sempre que a gente faz, dá cagada. E aí que tá a importância da quantidade, né? Eu acredito que esse é o grande momento que a gente vira a chave e fala que quantidade importa neste momento. Sim. Porque a gente tava conversando antes. Eu ia citar agora dos nossos bastidores, que a gente falou exatamente sobre isso. A gente tava falando sobre a gente viu alguns conteúdos nas redes sociais de pessoas que testaram ali 100 dias produzindo conteúdo sem parar, 30 dias produzindo conteúdo sem parar, e foi unânime a percepção de que a mesma quantidade de esforço que você coloca não é a mesma quantidade de retorno que você tem em seguidores, aumento de cliques e etc. Mas a curva de aprendizado acontece muito mais rápido, porque você tem
um volume maior para testar. Inclusive, o Kiso comenta muito isso, ele comentou muito no IPEC, mas nos seus conteúdos você sempre repete isso, e é realmente muito válido. Qual a diferença de você fazer 3 posts semana ou postar todos os dias, né? 7 vezes por semana. É que você tem 7 vezes mais chances de você aprender, Exatamente. e na outra versão você tem 3 vezes mais chances de aprender. E eu aprendi isso nos meus próprios conteúdos, Sim. inclusive como profissional. Se eu não tivesse praticado essa tática, ter feito. Inclusive, quando eu fiz o meu primeiro cálculo de frequência ideal, foi na unha. Ainda não tínhamos essa ferramenta direta com inteligência artificial, ainda não tínhamos na MLabs ainda. E aí eu fui numa palestra sua do RD, você tinha disponibilizado. Eu lembro até que eu fiz um post ensinando o cálculo. Olha. E ali eu aprendi, olha, eu tô na quantidade ideal, agora é questão de ajustar. Então, é sobre isso. A nossa discussão foi, a quantidade de fato não é igual à qualidade. Vai ter a curva de aprendizado, é óbvio que tudo a gente pode tirar um aprendizado. Mas se teve uma coisa que a gente aprendeu foi isso. Um exemplo era 100 Reels em um dia só, Exato. em 24 horas. E no outro exemplo era 30 dias, 30 Reels. E a influenciadora mostrou que ela aprendeu os formatos que mais funcionam. Inclusive, ela testou formatos novos. E ela falou, pô, isso aqui eu vou replicar, meu público gostou e tal. Mas no final das contas, quando ela somou e comparou com outro mês, ela falou, eu tive até uma curva baixa de performance. Porque ali eu entendi que a minha frequência não é essa. Então, a frequência exata é literalmente qualidade versus quantidade. Não adianta você postar todo dia se não for estratégico. E o estratégico funciona de fato por isso. Você não anda no escuro, né? Sai desse mundo dos achistas e você entra nos dados. E tem uma questão interessante, só para conectar, né, a pirâmide do conhecimento, que eu, inclusive, vou deixar aqui no link da descrição para todo mundo entender esse conceito, mas com essa questão da aprendizagem, que assim, o que a gente gera, obviamente que nem tudo vai contribuir ali para um resultado direto. A gente sabe que, poxa, vai ter teste AB, tem alguns erros no processo, mas o conhecimento também é um resultado. E é um resultado muito valioso, que precisa ser processualizado, que precisa ser armazenado. E agora, inclusive, com as IAs, isso fazendo parte dessas bases de conhecimento de IA também. Para quê? Para que você não erre de novo ou erre barato, se for testar alguma coisa. Isso é regra para a internet como um todo, né? Então, assim, você vai rodar uma campanha em mídia paga, ela vai ter uma fase de quê? A aprendizagem, né? Exato. É justamente esse período que é de forma algorítmica, ali pelos próprios algoritmos, esses erros, eles são calculados até chegar no melhor custo para sua campanha. Então, tudo isso faz parte e o conhecimento, ele acaba sendo um resultado também, né? Os gestores de tráfego, alguns, né, não todos, mas eles declaram que eles estão comprando dados. Essa fase de aprendizagem, né, Verdade. que muitas vezes você paga mais caro num lead e tudo, mas na verdade você está comprando dados. Porque a partir dali você começa a otimizar e começa a diminuir o custo. Na verdade, foi muito interessante você ter falado isso. Eu sou especialista em gestão de tráfego também. E quando o cliente chega para mim e fala assim, Pedro, quanto que eu devo investir em tráfego pago? Eu falo, eu ainda não sei. Porque se eu chegar para você e falar bem assim, investe R$2.000 no primeiro mês em tráfego pago, você sabe o retorno? Você sabe o que chegou até você? Se o lead tá bom, se não tá? Eu falei, nem eu sei, porque eu não tenho dado. Então, vamos investir uma verba que seja ok pra gente poder realmente testar e validar o seu conteúdo, receber esses dados, analisar, ver o que aconteceu, para daí sim a gente ter dados para não atingir, né? Atirar no escuro. E aí a gente vai tendo esse balizador para realmente entender o que funciona para você ou o que desenho não bonito, funciona. né? Eu imaginei o quadro. Pedro, e, inclusive assim, uma coisa que eu defendo muito é que todo mundo venda primeiro o planejamento, Exato. antes de fazer já um pacote de qualquer coisa. Exato. Né? E o planejamento começa pelo diagnóstico. Ou seja, você vai olhar, fazer um deep dive nos dados, ver o dado que ele já tem, o que ele não tem. Inclusive no diagnóstico você pode fazer um piloto para comprar dados. Verdade. Entendeu? Exato. Você não precisa fechar o contrato de cara de 1 ano e já falando, R$2.000 por mês. Fala, não, faz parte do planejamento estratégico. Na etapa de diagnóstico, a gente fazer uma campanha piloto para comprar dados. Aí a gente vai ter muito mais certeza da estratégia que a gente tem que fazer. É isso. Inclusive, assim, cabeça explodindo aqui, porque vários insights sobre dados. E nesse ponto especificamente, né, Kiso, sobre vender primeiro o planejamento, faz muito sentido para esse bloco que a gente falou. Que os dados, eles importam para tomar decisões e o planejamento nada mais é do que um direcionamento, ou seja, uma tomada de decisão. Com base em dados. Então, assim,
Dito isso, eu aqui, ó, vou falar pra vocês que eu quero café, eu vou pegar mais um cafezinho. Se você tá ouvindo a gente, quero lembrar que esse é o nosso 100º episódio do Papo Social Media, mais de 1 milhão de reproduções. E quero agradecer aqui a presença nesse bloco da Priscila, da Dandara e do Pedro por contribuírem com nossos insights. E a gente agora vai falar de bastidores, mitos e legado dessa profissão de social media também. Polêmica. Bom, eu tô aqui agora com meu café fresquinho e eu não trouxe só um café. Eu trouxe um café e umas amoras. Me falaram que é desse jeito. Amoras carioca. É amoras cariocas. Paulista tentando falar carioca. É, não deu muito certo. Mas assim, gente, me perdoe o meu carioquês, que não foi muito legal, mas eu tô aqui com 3 pessoas incríveis, que são outros 3 embaixadores da MLabs. Eu recebo agora nesse bloco Pamela Campos, que é diretora criativa da Amoras Digital. Amoras Digital, tá? Lucas Miranda, que é da Cri Outside, que é focado em food service. E também Francisco Rezende, CEO da agência Vírgula e líder técnico da SM Lab Pro. Sejam muito bem-vindos ao Papo Social Media, gente. Obrigado. Eu queria começar esse bloco que a gente vai falar um pouco de bastidores, de mitos, um pouco de legado também de mídias sociais. Eu tava até trocando com a Pamela e ela me trouxe uma questão que vira e mexe, aparece nas dúvidas da galera, né, Pamela? Essa questão é muito importante e ela é muito recorrente. As pessoas perguntam se agendar post diminui o alcance, se isso é um mito ou se tem alguma relação. Pois é, né? Olha, quando a gente lançou a MLabs, todo mundo passou a usar, obviamente, a MLabs, porque isso salvava a vida ali, né? E aí, em alguma medida, só tinha MLabs operando como uma ferramenta. Quando começaram a surgir outras ferramentas, começaram a surgir esses tipos de dúvidas. E aí, muitas ferramentas usavam APIs oficiais e outras não. A MLabs sempre usou, né, de alguma forma, todas as APIs. E a gente sempre defendia. Né, obviamente que não, porque a gente está usando a própria API do Instagram. Como é que vai diminuir? Por que o Instagram faria isso? Disponibilizaria a API, engenheiros, um time todo de developers para construir algo para uma plataforma terceira usar para diminuir o alcance. Não faz sentido algum, né? Sim. Mas ainda assim, muita gente afirmando. Não, porque quando eu posto aqui pela MLabs, cai. E quando eu posto direto, não cai. Até que o próprio Instagram lançou o agendamento de posts, não é verdade? Sim. No Meta Business Suite ou pelo próprio aplicativo. Adivinha se a galera continuou ou não reclamando? Sim. Nossa, eu uso o Meta Business Suite e cai o alcance. Se eu publicar, cai o alcance. Gente, então perceba que não tem nada a ver com a MLabs, né? Já começa por aí, já não tem nada a ver com a MLabs. Segundo que é difícil pra caramba você conseguir fazer essa afirmação, porque você nunca vai estar no mesmo contexto, com as mesmas variáveis para fazer esse teste, assim, aqui eu postei, aqui caiu, aqui não caiu. Porque quando você posta aqui, seja pela MLabs ou qualquer outro lugar, inclusive pelo próprio Meta Business Suite, você vai estar num dia, num horário, com as variáveis que vão estar acontecendo naquele momento alheio à sua vontade. Sei lá, às vezes aconteceu alguma coisa grandiosa no mundo, tá todo o foco lá, seu alcance vai despencar. Porque ninguém vai querer falar sobre o seu assunto. Vai falar do outro assunto, né? E quando você fez o teste nativamente no aplicativo, um outro contexto, com outras variáveis. Bom, aí tem um segundo ponto, né? O segundo ponto é o próprio Adam Mosseri, que é o head do Instagram, já veio a público mais de uma vez, tanto em caixinha de pergunta quanto em Reels, falando, gente, não cai se você agendar o post, seja por plataformas terceiras ou pelo próprio Instagram. No tanto que ele ainda fala, eu agendo o post. Foi? Sim, ele fala, eu mesmo agendo os posts, né? Então o próprio head do Instagram tá falando. E aí tem os céticos de plantão, né? Mesmo o CEO falando, mesmo a gente dando todas as instruções, a galera ainda afirma. Aí eu vou dar mais contexto ainda, porque acho que tem mais umas preocupações aqui. Que é a qualidade do vídeo. Vamos falar de vídeo primeiro, né? Que é a qualidade do vídeo, os frames por segundo do vídeo. Porque isso faz o seu conteúdo ter algum tipo de penalidade. A gente teve uma vez no escritório da Meta, né? Com o time de engenharia, e eles estavam mostrando pra gente na documentação. Esse papo deu que falar uma vez de frame por segundo, aquele corte. E eles vieram de novo a público falando, tem que ser 30 frames por segundo. Exatamente. Porque os caras da engenharia falando, olha, se você não passar o vídeo pra mim, né, você developer, não passar pra mim pela API, o vídeo por 30 frames por segundo, não passar nessa qualidade e tal, vai cair o alcance. Aí a gente perguntou,
mesmo se eu publicar no Instagram o vídeo a 24 FPS, porque a galera quer filmar no modo cinema, né? Isso aí. 24 FPS, tá? Ele falou, vai cair, mesmo nativamente vai cair. Ele falou assim, porque internamente é a mesma API. Internamente. Pra quem não entende do Papo API, depois o Francisco explica. Ele é especialista disso. O fato é, então a gente falou, caramba, essa é uma informação importante, né? Porque todo mundo acredita que filmar em 24 FPS tá tudo certo e não tá tudo certo. E tem muita gente que teima ainda, né? Falando que não, porque FPS não faz sentido nenhum. Outro dia eu vi um influenciador de audiovisual aí, inclusive mobile, né? Falando justamente isso. Não, porque eu vi o Kizo falando, eu respeito ele como autoridade, mas não faz o menor sentido isso. Mas, novamente, não é fazer sentido ou não fazer sentido. É a instrução que o developer da própria Meta traz na própria documentação. É muito simples, gente. A documentação da API, né, da Meta, ela é uma documentação que é pública. É só você entrar lá, developers.meta.com, você vai ver as especificações que pedem, né, para o seu vídeo, para sua foto, estarem para que você consiga fazer uma performance, né, um vídeo com alta performance. E aí, muito se levanta esse debate no grupo dos partners justamente sobre isso. Todo dia tem alguém lá falando, gente, apostei aqui pela MLabs e a qualidade do vídeo caiu. E eu já tenho um promptzinho pronto lá para enviar com prints, né, justamente de falas do Adam Mosseri, do próprio blog da Meta, onde é muito categórico. O que eles informam é, se o seu vídeo tiver com um engajamento muito baixo, eles vão reduzir a qualidade da tua entrega para não sobrecarregar o servidor deles, né, o servidor de vídeo da própria Meta. Então, por exemplo, se você acabou de postar um vídeo, acabei de postar esse conteúdo, ele obviamente vai estar com um engajamento ruim, porque ele acabou de ser postado. Ele inicia como 0 curtidas, com 0 comentários. Então, pro algoritmo da Meta, aquele vídeo ali ele tem baixa performance, ele vai entregar com baixa qualidade e ao longo do tempo, conforme ele for performando, a qualidade da entrega desse vídeo vai ser melhorada. E aí isso varia de acordo com a qualidade da internet que você está usando para poder visualizar aquele vídeo, com o dispositivo que você está utilizando para poder visualizar esse vídeo. Tem uma série de coisas que são essas variáveis que às vezes você não controla e você faz uma comparação que não é científica. Exatamente. Faz uma comparação no achismo. Exatamente. Sem ter amostra estatística suficiente para poder fazer. O telefone no dele também tá ruim. Claro, você tá usando provavelmente a mesma internet. Tá dentro do mesmo cenário de engajamento. É óbvio que o vídeo não vai ficar... Ou não deu tempo, uma qualidade. Não deu tempo dele performar. Ele ainda tá sendo... Até no YouTube, gente, quando a gente sobe um vídeo no YouTube, ele tá lá, vídeo em processamento. Por que no servidor da Meta, que tem um boom de posts, né, muito maior até do que do YouTube, pra você processar uma quantidade daquela de vídeos absurda? Cara, é óbvio que o servidor ele vai otimizar. E aí você tem o @creators que fez um carrossel faz, sei lá, um mês atrás com as especificações falando 30 FPS e tal. Exatamente. Aí ninguém fala nada, né? Ali naquele carrossel lá do Instagram ninguém fala nada. Então definitivamente a gente tem definições do próprio Instagram dizendo que não, a gente usa API oficial, não tem porquê, né, diminuir e reduzir o alcance orgânico, muito pelo contrário, eles querem que você faça o post e tal, por qualquer plataforma que seja. Sim. Mas eu quero trazer mais um elemento para essa polêmica. E MLabs não tem bypass de arquivo, né, que é feito o upload lá. O arquivo que você sobe dentro do teu painel da MLabs vai direto é injetado direto na API. Então, se seu vídeo tiver com algum tipo de problema, não tiver de acordo com as especificações técnicas, ele vai subir com o mesmo problema que você subiu aquele arquivo. Porque a MLabs não processa aquele vídeo, não altera a resolução, não faz nenhum tipo de processamento naquele conteúdo ali que vá fazer com que ele suba distorcido ou, enfim, de alguma forma diferente. Tanto é que, às vezes, quando as pessoas agendavam, né, a API ainda não disponibilizava aquela resolução, acho que 1080 por 1440, que é aquele post do Instagram mais em pezinho. A API ainda não disponibilizava isso. E aí, as pessoas queriam agendar esse formato, ele subia na MLabs, mas subia com aquelas bordinhas laterais pretas. Justamente por isso, porque a MLabs ela não corta, ela não mexe nesses arquivos na hora de postar. Então, como não tinha esse recurso ainda desse tamanho, né, desse formato, acabava que a imagem subia num formato diferente. E tem mais um ponto para polêmica, que é, se eu usar gatilho de automação, diminui o alcance? Essa vai ser as próximas perguntas da galera, porque assim, sim, diminui o alcance. E isso também é declarado pelo próprio Instagram, então assim, mas muita gente, obviamente, continua usando. Aí o ponto é errado usar? Não é errado. Não. Há uma penalidade, tipo shadow ban, etc? Não. É permitido usar, é via API oficial, tanto que a MLabs lançou a MLabs Chat com a API oficial para fazer isso, mas é claro que eles entendem como uma isca de engajamento, eles não vão ficar distribuindo
muito o seu conteúdo só porque você pediu pra pessoa comentar eu quero, né? Porque em tese tem muito comentário, tem muito engajamento, tem mais distribuição. Detalhe, não é pela automação, e sim pelo gancho de engajamento. Tem as duas coisas. Tem as duas coisas. Porque assim, como eles sabem que aquele post, quando você vai lá e fala, eu quero automação, como tá ligado já direto pela API, ele dá o sinal para a API. Então ele já sabe que aquele post, ou quando você coloca qualquer post, né? Ele sabe que você vai ter algum gatilho naquela palavra. Então ele faz esse ping para saber se aquela palavra é um gatilho ou não. É claro que tem o lance das palavras repetidas, que também é claro, uma lógica simples de qualquer algoritmo, né? Se você tiver 10 mil comentários, todas elas falando eu quero, ficou estranho. Não é um engajamento genuíno, tipo, que a galera tá comentando, etc, né? Mas tem as duas coisas. É muita querência, né, no lugar. Aí algumas pessoas tentando desviar desse padrão, começam, comenta qualquer coisa, não precisa comentar a palavra-chave específica, comenta qualquer coisa, conta a sua história aí que vai acionar o gatilho. Ainda assim, não necessariamente funciona. Mas o ponto é, quando eu quero gerar leads, quando eu quero mandar as pessoas para o meu inbox, porque daí lá eu vou mandar para ela um PDF, eu vou mandar para ela um formulário, eu vou querer capturar o lead, o gatilho, na maioria das vezes, é mais eficaz do que mandar para o link da bio para a pessoa clicar e ir para uma landing page. Sim. Então, de forma consciente, mesmo sabendo que o alcance orgânico não vai ser o melhor do mundo, ainda vale a pena usar, porque depois você pode impulsionar aquele post, você pode fazer outras ações com aquele post e você vai ter mais resultados em relação a leads, em relação à captação. Então tem que ter esse nível de consciência, né? Você tem que saber o que tá fazendo, porque às vezes a pessoa fala, não, mas diminui. Usar isso de forma estratégica, usar as armas que você tem, né? As ferramentas que você tem ali na mão, de forma estratégica, já pensando no movimento. Não, aí eu vou separar esse post aqui para automação, porque esse aqui eu já sei que o alcance não vai ser tão bom, né? Por conta disso, mas eu preciso que as pessoas considerem esse post aqui e já engajem com ele. Então, já não vai ser um post, por exemplo, que você vai colocar numa etapa de descoberta. Exato. Né? Você trabalha a etapa de descoberta com outro tipo de conteúdo e aí você trabalha consideração e conversão com os gatilhos de automação. Então tem uma série de coisas que você pode trabalhar diferente. O Francisco falou ali uma palavra-chave que tem muito a ver, sim, de fato, com o alcance e com a entrega, que é o conteúdo. O conteúdo em si, né? Então, assim, tirando esse mito do agendamento, entendendo as questões da automação e quando é o melhor momento de usá-la. Agora, se tem uma coisa que de fato pode impactar na entrega, é o conteúdo. E aí eu queria saber do Lucas, na vivência de agência também, né? O que você percebe em relação a isso, do conteúdo em si? A gente falou muito sobre o conteúdo, né? E um dos pontos que a gente falou sobre entrega é sobre o tráfego também. Que às vezes, se eu faço muita questão de tráfego pago, será que diminui a minha entrega? Até eu ouvi uma vez, acho que foi o Kiss falando, sobre tipos de conteúdo. Então, assim, se você faz um tipo de conteúdo no tráfego, só faz reels no tráfego, e você só posta estático, você está conflitando consigo mesmo. Então, de repente, assim, o teu público gosta de assistir vídeo e você só está postando no orgânico ali o estático. Então, eu queria meio que perguntar com base nisso, né, aproveitando esse assunto, assim, se tem algum tipo de conteúdo que às vezes a gente não usa muito, né, enquanto agência, porque a gente acha que é muito simples, mas que às vezes dá muito resultado ali na jornada do cliente. Cada etapa da jornada, e a gente já falou das etapas aqui nesse episódio, tem um tipo. O que a gente fala de tipo? É que tipo tá meio subjetivo. Vamos tirar a palavra tipo. Tem uma editoria, tem um formato. E tem um objetivo. Então, na descoberta, o objetivo é alcançar o maior número de pessoas possíveis dentro do seu público-alvo. Não é alcançar o maior número de pessoas possíveis. É alcançar o maior número de possíveis dentro do público-alvo. Porque melhor do que alcançar todo mundo, alcançar as pessoas certas. Ponto. Então, esse é o objetivo. Qual é a editoria? A editoria é assuntos em alta, perguntas mais frequentes. Ou seja, eu estou entrando numa conversa. A pessoa já tinha aquela dúvida, então eu vou responder essa dúvida, invariavelmente vai gerar identificação, tem mais distribuição. Tá rolando um assunto em alta, sei lá, Cannes Lion é um assunto em alta no momento, então vou fazer um conteúdo sobre isso, o algoritmo entende que tem muita gente interessada, ele tende a distribuir mais para a etapa de descoberta. Aí vamos para o formato. O formato para a etapa de descoberta que tende a ter mais performance é o Reels, porque o algoritmo do Reels foi pensado para ter essa distribuição por interesse. Né? Então as pessoas têm interesse naquele assunto, o formato Reels é o que mais é distribuído no sistema 2 de recomendação, que é o sistema que o Adam Mosseri chama de não conectado, né? E aí o que é não conectado? Não é seguidor, né? Os não seguidores. Então ele distribui para lá. Aí a gente vai para a etapa 2, que é a consideração. Qual é o objetivo? Fazer com que você seja considerado uma autoridade naquele seu assunto, naquele seu mercado. É te posicionar. Qual é o principal editoria? Dica, você tem que falar daquilo que você sabe.
daquilo que a pessoa nem estava procurando, ela não era assunto em alto e tal, ela nem sabia. Mas na hora que você fala, ela fala, caramba, ainda bem que eu sigo você, porque senão eu não ia saber sobre isso. Então a editoria ali é notícia, é você fazer um review de alguma coisa do mercado, é dar a sua opinião, porque a opinião gera autoridade. As pessoas não querem uma pessoa que tá seguindo o que a outra tá falando, que é uma manada, né? Não, você tem opinião própria, você tem uma metodologia 3 própria. dicas de... É que o ChatGPT te deu, assim, ela replicou, né? Por isso que nessa área de IA, né, a autenticidade é importante. Você fala da sua vivência, da sua experiência nessa etapa de consideração. E qual é o melhor formato? Carrossel é o melhor formato, porque o carrossel você consegue passar didaticamente uma metodologia, você consegue passar e tal. Dá pra fazer Reels? Dá também pra fazer Reels. Reels dá pra fazer em todas as etapas, só que na etapa de descoberta tem que ser um Reels mais curto, justamente porque ele é mais facilmente consumido e aí você dá mais sinais sociais. Já na etapa consideração é um médio. O que é um curto? 60. O que é o médio? 120. O que é o longo? 3 minutos. Porque até 3 minutos ainda é distribuído para não seguidores. Depois disso, não. Dá para fazer um longo na conversão acima de 3 minutos? Também dá. Não é um problema, desde que haja conversão, né? Então você tem ali o carrossel e um Reels médio. Dá para fazer um estático ali? Dá. Só que hoje em dia, infelizmente, né, a distribuição de recomendação é carrossel ou Reels, e carrossel tem que ter música, e aí, pra mim, eu sou contra essa história de ter que fazer música pra ser distribuído. Parece um hackzinho, né? Mas, cara, o Instagram fez essa regra aí, enfim, tem que jogar na regra. Aí a gente tem a conversão. O objetivo tá muito claro, converter. Qual é a editoria? Eu tenho que falar do produto, eu tenho que falar do serviço, mas não necessariamente a panfletagem digital, tem que ser criativo para colocar isso lá. Eu posso trazer depoimento como editoria, posso trazer caso de sucesso como editoria. Então, prova social, né, para quebrar objeções. Qual o melhor formato? Pode ser live, tipo live shopping, né? Pode ser uma sequência no Stories, tipo um funil no Stories. Um story privado. Pode ser também. Então a gente tem formatos específicos para aquela etapa. Aí vai para a quarta etapa, que é a experiência compartilhada. Aí entra bastante o Close Friends. Porque eu já tenho agora o cliente. Então, quarta etapa, a pessoa se tornou cliente, eu posso pegar os melhores clientes e colocar como melhores amigos. Que inclusive, né, os nossos mentorados da SM Lab Pro e embaixadores fazem parte dos melhores amigos do Kiz, né? Acompanharam aí os bastidores de Kanye, inclusive Kanye lá é muito bem. BFFs. Então assim, tem conteúdo exclusivo. Por que o conteúdo exclusivo ele é importante? E aí o formato nesse exemplo que eu dei foi Stories. Por quê? Porque eu alimento vocês, a bolinha verde fica mais claro que aquilo é exclusivo. Porque se eu postasse no feed não ia ficar tão claro que aquilo é exclusivo. É um conteúdo que passa muito mais valor, né? E aí já, mais. Exatamente. E aí já fica até o recado aí para quem são os nossos clientes, né? Justamente isso. O conteúdo que é do seu story privado, né? Que são dos seus melhores amigos, ele tem que ser diferente do conteúdo que você posta no story normal. Não adianta você pedir para sua agência fazer milagre e postar o mesmo conteúdo do story, né, do melhor amigo no story normal. Não funciona. Fazer igual a Billie Eilish. Ela colocou todos os seguidores como melhores amigos só para poder fazer a distribuição de stories do lançamento do novo álbum. Isso eu tava até ouvindo vocês no outro episódio que vocês falam sobre comunidade, né? Eu acho que esse foi um dos que eu mais gostei, assim, porque fala isso. Por exemplo, você tem um grupo no WhatsApp, é uma comunidade? Não necessariamente. É um grupo. Então, o tipo de conteúdo que a gente faz para poder linkar essa galera toda dentro de um lugar só e fazer com que eles engajem com a gente, tipo, a ideia de conteúdo de comunidade é diferente da ideia de conteúdo de conversão, né? Não é só criar um grupo, largou e... Isso aí foi. Comunidade pressupõe contribuição, colaboração, então não é a marca top-down falando. Quanto mais os próprios clientes, alunos, pacientes, seja quem for, eles têm que criar o conteúdo, eles têm que se ajudar, e aí a marca, ela provê um meio para que isso aconteça, e ela, de alguma maneira, incentiva que isso aconteça, dá até subsídio. Vocês querem fazer um evento aí? Tá bom, então eu dou o café, eu dou o espaço, mas vocês fazem. E assim como redes sociais, o grupo, creio eu, que tem que ter uma constância, porque senão não adianta ficar... E o canal, né? A gente tava falando lá sobre uma marca, acho que foi de perfume, né? Que eles têm um Instagram vitrine, e o TikTok, eles não fazem conteúdo, são creators. Isso. Então o TikTok inteiro é uma outra vibe ali, porque é um outro canal. A comunidade tá no TikTok, basicamente isso. O Instagram, ele é muito mais um conteúdo quadradinho de vitrine. Que é muito daquele case lá da Vaselina. E da Chanel também, né? Aquele case de Cannes lá da Vaselina, né? Exatamente, que os próprios creators, né? Eles criaram essa campanha pensando nos creators, para que a própria comunidade
criasse dicas, hacks e como utilizar aquele produto e como que aquele produto de fato iria fazer diferença na vida de como que as pessoas estavam usando, porque vaselina são 1001 maneiras de você utilizar. Então, o produto específico que eles estavam trabalhando no lançamento, você poderia utilizar para pele, enfim, para várias coisas que eles queriam de fato ver e entender, até para eles poderem entender de fato como que a comunidade usa, né? Para criar outros produtos que atendam outras dores. Então, eles deixaram que a própria comunidade criasse esses conteúdos e foi um prêmio de Não Cannes. só o conteúdo, eles criaram produtos com quem originou aquele hack. Eles foram atrás de quem foi o primeiro a dar aquela dica, aquele hackzinho da vaselina para passar na sobrancelha. Aí eles co-criaram um produto com a haste para passar na sobrancelha e colocaram a foto do creator na embalagem, e esse creator ainda recebe Um royalty. o royalty das vendas. E aí eles fizeram o lançamento no TikTok Shop, com a live com o creator, venderam um produto a cada 2 segundos. Se esgotou em 48 horas. Todos os produtos se esgotaram. Então, assim, cocriação, comunidade. Comunidade pressupõe isso, colaboração, cocriação e tudo, né? Até mesmo os próprios embaixadores da MLab são um ótimo exemplo para isso, porque assim, nós temos A gente pede muito, né? Quero dizer que assim, nós temos o grupo do WhatsApp. Sim, Todos estão lá. Hoje, que estão todos aqui com a gente, recebemos eles nos bastidores. É uma troca que não depende da gente, como o MLabs, assim, dando comandos. Não, a gente está participando desse momento junto com eles também. O que você falou, poxa, vamos co-criar. Esse roteiro, inclusive, foi co-criado com os embaixadores também. Sim. Porque nós nos entendemos como uma comunidade de fato. E não é simplesmente um grupo no WhatsApp onde talvez unilateral, direcional, eu trago uma comunicação e eles simplesmente veem e ok, é isso e tal. Não, pelo contrário, né? É muito diferente. Já é uma comunidade tão viva que muitas das vezes a gente que já fica assim, e aí, Marcinho, vamos fazer o conteúdo tal, assim, vamos fazer? Não é nem se vai, é quando. É quando, não. Sim, é o quando, né? Já é de fato uma comunidade muito viva. E A gente já fica lá, quem é que não tá engajando aí? Quem é que não falou nada no grupo? E acho que esse é o ponto, assim, né, que diferencia. A comunidade, ela é viva, a comunidade, ela é orgânica, ela tem um interesse em comum. E, obviamente, uma marca, nesse contexto, ela vai potencializar, ela vai participar dessa conversa, né, e não necessariamente controlar. Eu comentei exatamente isso lá dentro, né? Eu falei exatamente isso, que o físico, ele também aproxima demais. Então, por exemplo, às vezes eu não apareço no grupo do WhatsApp. E aí eu falei pra eles, hoje é legal estar aqui com vocês, porque me aproximei mais deles, já brinquei com o Francisco Horrores. E isso faz parte. Eu aqui falando carioca. Amoras. Exatamente. Francisco acompanha a gente há muito tempo. Então, assim, eu deixei para ele encerrar esse bloco da melhor forma possível. Eu queria que você direcionasse, então, a sua pergunta aqui ao Kiz. É assim, a gente tem uma visão hoje, eu acho que é uma unanimidade do mercado, né, de todos os profissionais que eu conheço e que, de fato, trabalham com uma metodologia da forma correta. A gente tem o Kizo praticamente como um cavaleiro do apocalipse, né? Ele tenta salvar as pessoas de irem por um mau caminho, né, e irem por escolhas ruins, porque hackzinho e... Algumas pessoas vão entender, o Kiz é o ProErd do social media. Exatamente. É o programa. Pronto, pegou. Então, assim, a gente pensa muito, né, no Kizo como um cara que traz a verdade, de fato, sobre o que a gente quer trabalhar como conteúdo, né? E a gente vê o Kizo muito nessa pegada de querer democratizar o acesso a essas informações, democratizar. A MLabs é fruto dessa democratização, porque a gente tinha, naquela época, só ferramentas, a maioria... Quer dizer, acho que na época da MLabs não tinha nenhuma, né? Era só ferramenta gringa. Era só ferramenta gringa que fazia agendamento de conteúdo. E a gente vê a MLabs, o Kizo, muito nessa vibe de democratizar o conteúdo, várias lives e conteúdos que ele produz gratuitos, o próprio Instagram. Quem não... eu tô começando agora na profissão e eu não tenho um valor para poder fazer um investimento. Cara, é só você maratonar o YouTube e o Instagram do Kizo, o YouTube e o Instagram da MLabs, o próprio podcast Papo Social Media. Se você maratonar, cara, isso aqui é uma fonte de conhecimento inesgotável, porque tudo que foi se construindo nesses
100 episódios, né, de atualização no mercado, foi debatido aqui. Então, é muito nessa vibe de democratizar essas informações, né? E aí eu queria entender, Kiso, nesses 100 episódios foram muitas coisas que você falou, muita coisa que foi debatido aqui, mas daqui a 5, 10, 20 anos, Meu Deus. né? Longe. O que porque assim, a gente olha, por exemplo, o Washington Oliveto, né, essa galera, Nizam Anais, né, que são publicitários e pessoas do mercado que são referências, né, até em Cannes mesmo, falaram, né, os prêmios do Washington Oliveto lá foram sempre os mais elogiados e aclamados pela crítica, e a gente pensa assim, daqui a 20 anos, o que o Kiso, não o Rafael Kiso, o Kiso, quer que fique, né, para toda essa comunidade, né? Ele quer a MLabs, ele quer a metodologia dele, ele quer o conhecimento que foi enraizado, o que faria o Kiso pensar assim, né, no último dia de Kiso, né, o Kiso virar e falar assim, eu cumpri a minha missão, eu deixei um legado para toda uma profissão, para toda uma comunidade, o que te encheria o coração, né, de orgulho? Profunda pergunta, hein? Que pergunta, hein? Eu já venho trabalhando nisso, por quê? Porque já não sou tão novo assim, né? Já não vou conseguir fazer TikTok 20 anos. Pois é. Mas o fato é, gente, com toda essa novidade das IAs e tudo mais, isso me fez acelerar algumas coisas. Uma delas foi transformar a metodologia num sistema. Então é o tal da Methodology as a Service. A gente basicamente não vai ter mais um software as a service. A MLabs tende a ser uma metodologia, que é a minha metodologia, como um serviço. Sim. Então, a ferramenta ela é um meio. Só que a ferramenta sozinha, ela não vai te levar ao sucesso, né? Uhum, não é só apertar o botão, né? Saber usar a ferramenta. Se você não souber fazer estratégia, se você não souber criar, ter a criatividade, analisar os dados. A MLabs como ferramenta, e por conta dessa democratização que o Francisco falou, a gente sempre teve em mente fazer a melhor ferramenta, ou seja, o melhor custo-benefício. O que significa? A melhor ferramenta pelo menor preço. E o menor preço para ter mais clientes. Tendo mais clientes eu tenho mais dados. Com mais dados eu tenho mais possibilidade de te dar informações para você fazer direito. Porque quando eu tenho muitos clientes, eu consigo saber de forma anônima o que está funcionando e o que não está funcionando. Para quem tem poucos clientes, você não consegue extrapolar para uma população e falar, isso aqui que funciona, você tem 6 clientes. Mas a gente tem 150 mil marcas usando MLabs todos os dias. Mais de 40 milhões de posts publicados no mês passado. Então a gente tem dados de todos os segmentos, de todos os tamanhos de perfis, no Instagram, no TikTok, no YouTube, etc. A ponto de a gente conseguir cruzar esses dados, obviamente a IA ajuda nisso, para a gente te dar parâmetros, te dar insights. Eu não quero mais te dar dados. Então, no futuro, a MLabs nunca vai te dar dado. Ah, você ganhou um like. Não, a gente vai te dar uma informação. E essa informação já vou te dar uma hipótese. Fala assim, cara, testa isso aqui, testa aquilo ali e tal, né? Que é, na real, que os clientes, os nossos clientes, pelo menos o meu cliente, ele não pergunta quantos seguidores eu ganhei. Não, ele vai te perguntar como é que a gente cresceu. Né? Aonde que a gente precisa chegar, né? Que é o que o cliente, de fato, quer saber. Então, tem o lance da MLabs em si, né? Ser cada vez mais data-driven para te entregar insights, não te entregar dados, te entregar insights. E tem a metodologia que a gente vai colocar dentro das ferramentas, porque na hora que eu te entregar o insight, a orientação que eu vou te dar ela é baseada na minha metodologia. Eu não tenho como te dar uma orientação genérica que o ChatGPT faz. É isso que ele, em tese, né? A minha vantagem competitiva vai ser porque eles vão te dar uma orientação que ele pegou, sei lá onde, nas internets da vida, né? Mas a metodologia em si, ela é única. Então você vai ter a orientação correta, porque eu já testei várias vezes essas ferramentas, e na hora que você pede uma estratégia, vai vir um negócio pasteurizado, genérico, né? E aí quem tá na mentoria sabe muito bem como é que é essa metodologia, né? Uma coisa totalmente diferente. Então a gente vai colocando esse meu conhecimento dentro da ferramenta, para não ser uma coisa assim que dependa, obviamente, só de mim, para dar a informação depois numa live ou numa mentoria. E cada vez mais a própria ferramenta vai ficar inteligente com essa metodologia, podendo ajudar o maior número possível de clientes. Então nessa batida nesse propósito, melhor dizendo, de democratizar, né? O que é democratizar que o Francisco trouxe? Sempre teve o nosso propósito fazer com que os nossos clientes tenham mais resultados através das mídias sociais. Resultado pode ser um monte de coisa. Pode ser mais alcance, pode ser mais engajamento, pode ser mais vendas. Então, no nosso roadmap de ferramentas,
ele tá estendido até esse ponto. O que é resultado? A gente mapeou o que é resultado para todo mundo. Tanto engajamento, visualização e tal, e vendas. Então, quando a gente lança o MLabs Chat, e a gente tem outras ferramentas vindo por aí, ele está cada vez mais preenchendo esse espectro do que é resultado. Então, a gente começou lá atrás com o quê? Com planejamento de conteúdo. Você vai planejar o conteúdo, vai agendar por aqui. Depois eu te dou a parte toda de análise desse conteúdo, relatório, para você ser baseado em dados e fazer otimização, iteração. Agora no MLabs Chat, marketing conversacional, automação e tudo, que é o pezinho para você começar a vender pelo inbox, vender pelo WhatsApp. Então a gente começa a ter um link direto com o ROI. Né? Você colocou ali a automação com aquele link, voltou, fez uma venda e tal. Então a gente vai entrar ainda em social commerce, vai entrar em outras coisas, né? E que virão por ali. Então daqui, sei lá quantos anos, 20 é muita coisa, mas eu espero que a gente tenha concretizado a nossa visão como plataforma, que sempre foi uma visão de plataforma, que significa que a gente é um conjunto de ferramentas. MLabs não é uma ferramenta, né? Ela é uma plataforma. A gente começa com social, analytics, chat, tem outras coisas aí caminhando, né? Querendo ou não, é produto da MLabs, o SMLab Pro, que é uma comunidade. A gente tem os cursos que são produtos da MLabs, a mentoria que é produto da MLabs. Então, perceba que tá... A própria SMLab, né? A própria comunidade hoje... Então, comunidade. Então, tudo isso, na verdade, não é sobre ferramenta, percebe? É sobre a plataforma MLabs, que tem toda a parte de educação, metodologia, as ferramentas, os dados e a inteligência. O próprio papo social media. O papo social media, né? Exatamente. Então o ponto é, lá na frente, eu vou ficar super satisfeito quando a gente tiver dominado o mundo. Não, vou ficar super satisfeito quando a gente tiver concretizado essa visão de plataformas com as ferramentas todas. É claro que lá para frente vão surgir novas possibilidades, né? E que todos os clientes estiverem tendo mais resultado, a gente puder comprovar isso. Porque o nosso case maior de sucesso é, ao usar MLabs, aí estamos falando da plataforma, né? Ao usar MLabs, você teve mais resultados, comparado com quem não usa MLabs. Aí eu vou ficar feliz, vou dormir em paz. Olha só. Excelente. Mas, ó, já destacando aqui, vocês ouviram bem, né? Somente a MLabs tem o Kiso, então o nosso diferencial é o Kiso também. Olha, gente, hoje a gente teve aqui 100 minutos com o Rafael Kiso, olha só. É um número emblemático, porque também é o 100º episódio, muito especial com os nossos embaixadores. Quero muito agradecer a vocês aqui, eu vou até nominalmente, olha só, Dandara, Francisco, Jéssica, Lucas, Ana Emily, a Pamela, o Pedro, a Priscila e a Renata, que estiveram aqui com a gente nesse episódio hoje. Eu também não posso deixar de agradecer uma peça muito importante para esse podcast até então, na nossa história, que é a Music Hall Studio, a galera que tá aqui, inclusive no staff, sempre garantindo o quê? Desde o primeiro episódio. Desde o primeiro episódio, que a gente consiga entregar esse conteúdo para vocês a partir aí dessas mais de 1 milhão de reproduções que a gente já tem pelas plataformas digitais. Então, muito obrigado. Obrigado a você que nos ouve pelo Brasil inteiro, mas não só isso, também Brasil, em Portugal. Não, a galera de fora aí. Portugal, tá? Diversos países da Europa, diversos países da América do Sul, da América Latina, não só do Sul, Angola, enfim, gente, tem gente... Alexandra Messa deve estar assistindo a gente lá também, mentorada. Deve estar viajando lá pela Europa, mas tá vendo a gente. É isso. E, bom, gente, muito obrigado, então, por esse episódio do Papo, Kiso. Muito bom, senhoras e senhores. Agradeço também todos os nossos embaixadores aqui. Agradeço o Márcio Silva, sempre aqui companheiro. Tamo juntos. Essa é uma história que, obviamente, né, é um milestone, é um marco, mas essa é uma história que ainda vai longe, né? Francisco, eu ainda estou novo. Ainda tem muito chão ainda, tem agora muita você coisa tá pra com construir. cabelo, você tá com Agora eu cabelo, tenho cabelo. sem cabelo, você tá com Tem cabelo. gente que perde cabelo, eu ganho cabelo. Tem gente que tá evoluindo, tem gente que não. Então, Mas vamos fechar esse episódio, já com essa questão de legado. Como que você que tá ouvindo a gente também se visualiza daqui a 5, 10 anos? Comenta aqui, porque acho que isso pode dar pra gente talvez ali uma, como chama mesmo? A cápsula do tempo? Cápsula do tempo. É verdade. Volta aí. Aquelas lembranças que aparecem lá, né? O seu post há não sei quantos anos atrás, você vai ver lá o que você botou. Você tem uma lembrança. Exatamente. É uma lembrança, Pois isso é, aí. olha, eu não sei vocês, mas eu não me vejo sem trabalhar, porque eu amo o que eu faço, faz parte do meu propósito. Nesse papo com o Francisco até sobre legado, eu lembro uma vez que a gente teve esse papo que o Francisco me questionou, falou, mas por que você vai fazer nesse preço tão barato? Lembra disso? Verdade, lembra? Aí eu falei pro Francisco, é porque faz parte do nosso propósito, cara. Então assim, a gente precisa elevar o nível do profissional de social media. Se a gente não fizer
barato, as pessoas não vão se educar, porque elas vão continuar se educando num Reels de 30 segundos. Então a gente vai fazer isso para depois ir subindo de alguma maneira o preço. A gente tá falando da mentoria, né? Isso aí. Que foi o papo da mentoria. Porque, pô, a gente chegou a escancarar mesmo a porta. Falei, cara, eu quero que mais social medias entrem pra gente poder formar, no mínimo, uma centena, 200 aí social media cientistas que são mesmo a galera que fala, cara, essa galera é diferente, pra liderar, pra ser inspiração desse mercado, né? Então, é muito por conta desse propósito, desse legado. Então, eu não me vejo parando de trabalhar. Enquanto eu estiver aqui com fôlego, eu estarei aqui com vocês tentando ajudar. Isso fazia parte daquela comunidade do Orkut lá, eu amo trabalhar. Eu amo as segundas-feiras. E como sempre a gente diz que é diálogo, não é monólogo, o Papo Social Media amplifica as vozes de quem constrói esse mercado e vivencia os desafios todos os dias. Então, muito obrigado a você que nos acompanha também. E ó, eu quero a cápsula do tempo, então todo mundo comenta aqui como se vê daqui uns 5, 10 anos. Compartilha também com esse insight aí. É isso aí. Muito bom, e até o próximo episódio, 101º, é isso? Isso é assim mesmo. que fala? Então É isso tá mesmo. bom, até lá. Valeu. Valeu!